Aí, cara, tá louco? Começou a transmissão ao vivo aqui, já estamos no YouTube. Tá, deixa eu botar aqui gravar agora Oba. no Meet. Ok. Diz quando começar a gravação aí, que Já, é quando começar no YouTube. Já já começou? começou. Já, Não, tá no YouTube? já tá no YouTube. Só dá aquele Então, delayzinho antes de começar, né? não, pra saber, a gente já pode entrar, começar a mostrar criança? Cara, vamos falar um pouco sobre isso, então? Não, já achei que a gente ia começar mostrando, inclusive. Ah, gente. Vamos lá, vamos começar falando sobre isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiro, a abertura do programa. Só deixa eu só fazer um negocinho aqui rapidinho. Não, Tá. tranquilo, tô Primeiro, ajeitando eu vou aqui começar também. com a abertura do programa, né? Que é as nossas lives de quinta-feira. Bem-vindo ao Fala Mais Bebe, nas lives de 15, as lives de 11 horas, que sempre, ou comigo ou com o Tini, dá um problema, a gente dá uma atrasada. E Sim. eu sou o Jean Correia aqui no canal Fala Mais Bebe, apresentando essa bagaça, e daqui da minha extrema esquerda radical, ele, Tino, se apresenta aí, Tino. Olá, sou Tire e estou aqui para falar impropérios, não sei onde que isso vai levar, eu tenho apenas 7 anos, socorro. Caralho. Ó, não pode É, falar isso, as crianças vão. cara, hoje o título coloquei como Johnny Manuel e Felca abala o Brasil por duas repercussões, né? Uma sobre que o Felca fez um puta vídeo, eu acho que, cara, eu diria que o vídeo da década, tá ligado? Porque a forma que ele é, Da década não, muito longe. Não, falando sério, não por mal. Vai ter muita coisa. ainda. Cara, pode. Talvez. E entra aquela história, as pessoas têm memória. Pode ser o vídeo do ano. Eu nem sei se chega a ser o vídeo do ano. Até porque, cara, a gente tem muita coisa para ver aí durante o Ah, ano. Discorrer. mas assim, ó, eu vou tentar colocar para mim como um vídeo da década, pelo que isso vai discorrer ainda, porque foi muito impactante. Tipo, pô, todo mundo sabe que isso acontece. Cara, tinha até, tipo, aqui tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá ligado? Então, assim, o que que ele fez foi fazer um vídeo muito bom, tá ligado? Onde que uniu todo mundo que repudia isso, mas o mais incrível tem muita gente que coloca os filhos na internet, tá ligado? Tipo, quer proteção dos filhos, quer tudo, mas não percebe, não se toca nisso. E o que o Felca fez, cara, foi fazer essas pessoas apagarem vídeo de filhos, tá ligado? Porque eu vi ao meu redor acontecer isso muito essa semana. Então, chegou no Senado, chegou no governo, tá entrando nas Cara, câmaras. eu acho que até uma questão sobre ele trouxe, é que ele vai um pouquinho além, umas coisas que eu gosto, que, por exemplo, ele traz uma psicóloga para conversar Foda. e sobre o tempo de tela, quanto tempo uma criança pode ficar, porque assim, ó, tem história, cara, de um monte de vídeo rolando na internet, como se fosse engraçado, normal, mas a criança comer, o cara colocou, tipo, sei lá, a criança em uma mesa, colocou a criança ali no negócio da mesa para e colocou o celular no vidro, porque daí a criança ficou parada só vendo o celular. Era um bebê, sabe, muito Uhum. pequeno. A grande questão é, muito cedo eu conheço gente que a criança não era alfabetizada e já deu um celular para criança, Puta que pariu. né? Então ele Cara, também traz essa, ele vai tipo, sabe, tá ali dentro, mas ele amplia a crítica para os pais entenderem os perigos que não é só celular, a internet, é uma rede de perigos, inclusive por excesso de estímulo, pelo cérebro. sim. Não, e assim, ó, isso tu tá falando de uma forma que ainda são pais que utilizam desse artifício, mas ainda não para monetizar os próprios filhos, tá ligado? Agora o Felca Sim, traz toda sim. uma questão, cara, muito foda que eu achei que é tipo crianças que começam a fazer vídeo com os pais ali de uma forma ainda no começo que ele mostra ali.
até inocente para conseguir realmente fazer views, isso e aquilo, e de repente começa a diminuir a peças de roupa, porque o pessoal começa a comentar e começa a dar mais view quanto menos roupa a criança tá ligado? Então daí começa a entrar aquela questão de uma criança de 11 anos com uma sainha, um shortinho e um topzinho, e tendo views e comentários, tá ligado? A ponto de chegar, tipo, alguns que o Felca mostrou absurdo, de vender as próprias fotos da própria filha, tá Nossa. ligado? Não, tu começa, tá mercantilizando o teu próprio filho, a Uhum, tua própria filha, tá mercantilizando a criança. Engraçado, né, que passou-se o tempo, eu acho muito que a gente tinha a tiazinha, a mini tiazinha, tinha o mini El-chan, que esse pessoal, às vezes o pessoal, mas na minha época, na época a gente, na nossa infância, tinha criança vestida como uma mini tiazinha. Se quiser, dá de procurar foto, tudo. Salve! ACOK? Muito complicado aí essa sigla. E aí, mas, cara, aquilo era uma sexualização da criança também. uhum. Porque, mas eu não via isso. Show, tu não via. Mas tem uma galera, assim como tu. Meu filho, minha filha, coloca foto na internet boa, coisa, os amiguinhos colocam, eu não vejo problema. Assim como um monte de pedófilo também não vê problema. Cara, há muito absurdo a forma que ele sabe como utilizar o algoritmo em benefício próprio, até ter grupos para compartilhar. A Não é que ele ACO sabe usar aqui. o algoritmo favorece. Isso, o algoritmo hum, tá. Sim, entre as Big Techs aí nessas horas. O ACO aqui é a Karina do Ateu com Orgulho, a parceira, gente fina pra caramba. Hum, Galera aí que pô, ela sempre faz uns vídeos lendo o material, principalmente os materiais aí polêmicos, muito bom, e ouvir ela falando sobre os assuntos e debatendo com a galera, tá ligado? é quem tu Agora, tava comentando outro dia pra mim? isso, gente fina, parceira. Cara, então assim, ó, o Felca, ele abriu uma porta onde que depois eu vi um vídeo do Jones Manuel falando sobre como que a própria mídia, tá ligado? Hegemônica, ela coloca a gente a ver o problema 100% no Ítalo, né? No cara que faz esse tipo de conteúdo que as plataformas permitem, mas não critica, não mostra que o problema é a Big Tech que dá esse acesso, sabe? A questão de regularização mesmo. Então, assim, Sim. joga todo o foco apenas numa pessoa. Cara, o cara é um criminoso ali, tipo, não, isso aí é sem dúvida, tá ligado? Isso aí não é discussão, não precisa nem debater sobre essa questão. Mas o problema é só a Big Tech, é só ele que é o problema, não é o Facebook, o Instagram, o Twitter, as Porque plataformas. o que eu quero é sim, porque é aquela história. Se eu tenho uma editora, eu tenho uma revista, e eu começasse a colocar, imprimir foto da Camilinha, por exemplo, ou de outros menores de idade, coisa, eu vou estar cometendo um crime. Se eu tenho uma questão, um programa na televisão, e eu coloco ali assim, cara, isso vai dar. Na internet parece que é tudo é terra de ninguém, não funciona assim. Uhum. Mas, na realidade, funciona assim para muita coisa, né? E há uma conivência do geral, porque um outro exemplo é a Melody, cara, MC Melody. Se tu pensar, ela veio numa mesma onda, crescendo aquilo, rolou o processo, mas ainda assim, o quanto que o sucesso da Melody, ele vem da onde? Não é porque, é da internet. Uhum. E outro exemplo de sexualizada. Sim, esse dia eu mandei até um vídeo pra ti sobre aquela menina da MC Pipoquinha, toda Hum, a vida que ela, tipo, passou, o que ela se fudeu mesmo na própria, e na própria vida, né, cara, na própria, porra, o problema com a própria mãe, com os pais,
E, cara, se encaixou muito nesse vídeo do Felca, porque ali mostra que quando ela começou a perceber que o corpo dela, tipo, que ela era, tipo, aferrada ao ponto de dormir na rua, tá ligado? Mas que o corpo dela trazia visualização, né? Trazia isso que ela podia, que, tipo, ela fez sucesso em cima disso, e tem todo o julgamento, isso, aquilo, mas ela usou esse artifício para virar de vida, para agora os problemas psicológicos que ela deve estar tendo, tá ligado? Os tratamentos que ela vai ter que fazer sobre a questão, até a psicóloga falando que foi no Felca, tá ligado? Falando que tipo a Camilinha ela tem todo o tipo, a vida dela é achar que ela precisa fazer isso para ser reconhecida, para as pessoas gostarem dela. Ela tem que sempre ser uma provação, ela tem que provar, ela tem que sensualizar para ser vista. Porque senão ela não é uma pessoa ideal, senão ela não é uma pessoa que tem que estar ali, tá ligado? A Porra, relação dela com os outros provém dela sexualizar, porque é aquela coisa, a gente vai criando relações, como é que eu tenho um diálogo, como é que eu tenho, mas porque tu é engraçado, porque carisma, porque bem-humorada, a gente é uma pessoa educada, sabe? Tem N coisas que vão criando vínculos sociais. A questão dela é que os vínculos sociais dela foram criados através de uma. Não vou dizer só uma relação de exploração, mas eu queria sobre se objetificar, sobre colocar ele assim, sabe? uhum. Imagina. Ela vai entender. Esse é o normal para ela. E, cara, o Jones Manuel ele fez um vídeo muito bom falando sobre como que o Felca conseguiu trazer isso à tona. O mais assustador, ele mostrou como é que os pedófilos fazem, tá ligado? Criou a conta ali na hora, mostrou tipo como que o algoritmo é fácil de trazer só as coisas que tu quer. Como que ele disse, né, cara? O Pô, o algoritmo texto ele já dele está muito. Não é e o te, viciado, é bem fácil. O mas algoritmo ele já é propenso. isso, o texto dele é muito bom, cara, porque assim, ó, realmente, vai procurar um tênis, vai procurar alguma coisa e tu vai ficar recebendo, tu fica, porra, esse modelo eu não vi ainda, olha só esse, tipo, tu procura uma camisa, um tipo de calça, um modelo, tipo, porra, essa camisa aqui é legal, tu, porra, mas tu começa a receber, tu fala, pô, isso é legal, mas até que, tipo assim, ó, ele é legal, ele vai te trazer as coisas que tu estás precisando, mas como que a rede não regulariza, como se a rede não soubesse que isso é utilizado para pessoas olharem crianças dançando de biquíni, tá Ah, ligado? sabe, Então, cara, só assim, tu pegar o mínimo do robô ali assim, tu já. Porque só pelos comentários, só pelo coisa, sabe? dá para chegar e cortar só isso. Dá para as Big Tech pegar e jogar só, olha, chegou nesse Nossa. ponto aqui, corta só isso. Beleza, ficar mandando várias roupas, ficar mandando vários modelos desfilando com a nova moda do verão, ficar mandando Sabe o por que que não pessoal falando corta? sobre suplementação alimentar, mas quando chega nesse ponto opa, isso está dando lucro. Isso daí É tá exato. dando muito lucro. Isso daí vamos deixar rolar, porque quando pedir para tirar, a gente diz que não sabe, tipo, olha só, é que nem o trabalho escravo nas vinícolas, tá ligado? Tipo, olha, eu não sabia que estava acontecendo, agora que eu sei que está acontecendo, vamos cortar isso, beleza, é como se não fosse Não, nada. não foi a gente, é o terceirizado. Isso, Mas tu pode pegar, tu falando de Big Tech, cara, o Felga trouxe pouco tempo antes sobre a questão de NPC. uhum, Aí aquela história, a partir do momento que não era interessante, porque esse modelo de negócio ele logo vai se exaurir e vai cansar a questão ali da internet. Eles já uhum, cortaram logo a monetização dos NPC, que nem o Link estava trazendo um tempo antes, e olha, é desconexo, mas conecta, né? Sobre como tinha monetização muito naqueles canais de pegadinha, sabe, pegadinha na rua tal, uhum. que lembra que uns anos atrás era cheio. Baco pra caralho. Foi cortada a monetização, isso começou a morrer. Tu vê ainda um outro canal? Ah, porque ele puxou que era dos trailers feitos por IA. Tava bombando.
as Big Techs viram. Na real, porque daí rolou da Warner olhar tal e dizer que, mas é um modelo de negócio que vai se exaurir, eles dão um jeito de parar. Agora pensa isso, essa questão da exploração sexual infantil, porque não é porque não, ainda tem alguma roupa, não deixa, continua sendo uma exploração sexual infantil. Cara, há quanto tempo existe esse modelo de negócio? Sim. O... Esse tempo teve uma série que passou. Cara, qual que foi a série que passou de. Até desse de herói, tá ligado? E abordou esse tema também, só porque eu esqueci qual que foi o. Ah, tá. Vou pular porque eu não vou lembrar o nome, eu vou ficar aqui Eu tentando não. lembrar aí, É não. que The Voice que geralmente é, mas eu não lembro. Mas eu ia te falar assim, uma coisa interessante. Tu puxou antes a Pipoquinha. A Pipoquinha, há um tempo atrás, eu não sei especificar tempo, mas ela andou fazendo, ela fazia produzir vídeo erótico, vídeo pornô, não sei qual nível, mas eu sei que produzia. E aí ela fez algum vídeo com chupeta de criança. Eu não sei se ela chegou a usar fralda ou não, porque tem uma questão de fetiches assim. E aí rolou muito, teve um grande cancelamento, uma galera em cima dela, porque ela estava é, infantilizando não, sexualizando o infantil, sexualizando a criança. Olha que louco. É que o Uhum. interessante é que daí essa pessoa foi. Cara, eu me lembro de aparecer em um monte de página que olhando, aí tu clicou em uma pronto, aparecem todas, né? Mas o que eu quero dizer, isso foi visto como um problema, mas aí a própria criança, voltamos a colocar, passou batido. Sim. E outra coisa, né? A plataforma deixa postar isso. Sempre entra, tipo, tá, então por que a plataforma tá deixando postar? Mesmo sendo plataforma de conteúdo adulto, tá ligado? Tá, ó, plataforma de conteúdo adulto. Por que que tá passando pessoas vestidas sendo infantilizadas, tá ligado? Porque nessas plataformas de conteúdo adulto tem muito disso também, tá ligado? Porque assim, ó, o Felga tá falando uma coisa de plataforma de conteúdo aberto para todo mundo ver, certo? Agora, conteúdos pornográficos, cara, tem muito essa questão de roupas, de a pessoa se vestir como tipo uma menininha, tá ligado? Mas eu vou ser bem sincero, cara, isso foi cortado já um tanto, e eu te falo porque engraçado, eu tenho memória quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. Lembro de ir na casa de amigo com internet, né? Eu não tinha nem escada, nada, não tinha. Mas eu lembro que tu olhava, a internet era terra de ninguém. Cara, tu Uhum, achava em site pornô qualquer, sabe? Tu entrava um site, sei lá, brasileiro. Não sei se Brasil já existia ou não, mas tu achava, por exemplo, zoofilia, tu achava, cara, umas coisas grotescas, que hoje em dia é totalmente cortado. Então, antigamente parece que tinha mais essa coisa da infantilização. Hoje é que nem assim, até um tempo atrás, não muito, era muito comum ter vídeo de pornô de vingança, sabe? O cara pegava e guria me abandonou, ou qualquer que seja o motivo, só porque eu tava afim, colocou o pornô da guria. A guria mandou uma foto, mandou alguma coisa pra ele vai lá e espalha. Teve até um cara que eu sei que deu bastante BO, que era o. Acho que era Júnior Paganini, uma coisa assim, que ele tinha um site, coisa. Foda-se. Aí o cara teve que se fuder bastante, mas assim, ó, sites grandes, eles já há um bom tempo eles vêm, sabe, aquela história tendo um uhum. cuidado. Mas claro, aí quando tu vai para, eu tô falando sites grandes, quando tu começa a ir um pouco mais marginal, algumas coisas já, eu não sei como é que funciona quando com as gurias que são Kangirl, se a gente pensar, sei lá, um Fatal Model, que daí é site de acompanhante, mas que fica, não é oprimindo, mas fica assustando e ameaçando o jornalista, aí é outros 500, né? Cara, teve um tempo atrás, né, que a Fatal Model chegou a estacionar caminhão na frente do ICL, meio Bem esse que. mesmo, é bem, mas e estava patrocinando time de futebol, e lembrando que não pode, né? Lembrei de É, Floripa, não sei se tu lembra que tinha na entrada de Florianópolis, os caras colocaram puta da. Ai, como é que é perto do Hospital Caridade?
tem uma Bocarra. Os caras me colocaram uma propaganda do Bocarra no outdoor, na BR, para quem entrava em Florianópolis. E ficou um tempo, tá? Cara, Até. bastante tempo, porque eu lembro que o cara ia passando, daí olhava pro lado, aquele lá neonzão, tá ligado? Bocado, a sua É o Bocarra e noite. uma bunda, né? Assim, sei lá, uma coisa. O cara passando com a família, tá ligado? A galera conservadora mesmo Mas a adorava. galera conservadora, o pai de família, ele sabe exatamente o que tem no Bocarra. E Sim, tem aí, e até aquela família lá. história. Se o filho pergunta, ele ainda é daquele tipo que, filhão, daqui a pouco eu te levo lá. Só espera mais um pouco. É assim, o. É assim o Florianópolis. Tá, mas você ia falar do Jones trazendo. Não, é Mas isso, o quem que Jones, abalou eles, o mundo? Quem que abalou o Brasil? O Jones ou o Manuel? eu acho que os dois, né? Os três, né? Porque o Felca também abalou. Então, pô, eu acho, tá, agora pra nós encerrar o assunto assim, passar para um outro, o Felca fez um puta vídeo foda. Eu ainda acho que vai ser a década, porque eu acho que vai rolar muita coisa disso, vai entrar muito questão jurídica e vai ter leis, e vai ter. Eu acho que dessa vez, tá ligado? Pô, tá registrado aqui, mas eu acho que dessa vez vai a regularização da internet vai começar aí, tá ligado? Tipo, a gente vai Não, ver a a primeira internet já. regularização que. Não, a gente já tem algumas regularização. A regulamentação da internet a gente já tem. O Brasil tem que dar parabéns para ele, porque a gente tem o negócio do LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Que aí esses caras ficam muito putos, eles querem um tanto derrubar essa coisa, porque tem muito dado nosso, os caras já vendem os nossos dados, mas tem muito Uhum. dado nosso que tu não pode ficar vendendo, comercializando, não é tão fácil como em outros países. Então a gente tem já umas proteções legais. Sim. Comparado a outros países, pô, já não é. E existe regulamentações. A grande questão, o que até é puxar assim, olha que engraçado, quando tu vai olhar a questão de sai da Surface, vai para Deep Web, coisa, é muito Tipo comum. o WhatsApp. Não, assim, Telegram tá mais, né? Mas a questão de Deep Web, assim, quando tem site desse tipo, os anônimos derrubam. Os anônimos, né, o grupo de hackers anônimos vão lá Aham. e a gente pode usar até o termo castram. A questão que quando é numa Google, quando é num Facebook, eles são tão poderosos que nem mesmo a questão desse grupo de anônimos, esse grupo de hackers, essa questão da gente. Porque, vamos lá, na questão da Deep Web, coisa, os anônimos como é uma vigilância, coisa, talvez um pouco anárquica, coisa que é uma forma interessante, uma organização. Nós não temos poder como população é, disperso, só vamos juntar algumas pessoas, a gente derruba aquela página. Cara, a Google, o Facebook, eles são tão poderosos que só se juntar a população realmente muito grande. A gente, como população, aí sim, e ainda assim vai ter que forçar, sabe? Uhum. Nessa questão de regularização, eu gostaria que, tipo assim, ó, quando a gente fosse comentar, sabe quando vai comentar qualquer, olha, um vídeo e tal, vou fazer um comentário, tanto no Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitch, Twitter, YouTube, vou comentar alguma coisa, vi esse vídeo, vou comentar alguma coisa. Cara, seria muito bom, ó, daí meu pensamento, tá? É que, além do nome da pessoa que aparecesse, tipo assim, ó, Renato Ivo Hack comentou tal coisa, do CPF tal, 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 daí comenta. Tinha Não, é que é um que pouco complicado, porque, e aí eu vou te dar alguns casos, assim, eu vou te dar um exemplo. Na Inglaterra, para tu assistir pornô, tu tem que dar o equivalente a CPF lá, tá? Aham. Lá é bem controlado. A galera usa muito VPN para esconder, né, o seu IP e tal, dizer que é de outro país. A grande questão, e aí a gente vai colocar, voltamos lá até Deep Web, coisa. É muito interessante em países que são muito é, controladores, castradores, aquela coisa
tu usa esses programas, essas coisas, a internet, para ter. Mas sim, há uma questão sobre responsabilidade na internet que eu acho que tem que ter, porque a galera comenta qualquer merda, acha que o anonimato é um escudo. Uhum. Tu lembra, tu chegou a ver algum episódio do CQC, que eles pegavam o comentário da galera na internet e iam até a cidade da pessoa, algumas pessoas descobriam tal. Ah, tipo, Jean, tu falou que, sei lá, tal coisa, tipo, o Figueirense é uma merda, o Avaí é uma merda, que se tu fosse tu sozinho vencia qualquer time desse assim, no campo, coisa. Não, eu não falei. Daí eles traziam a folha impressa. Esse Não, mas aqui, comentário ó. ainda é tranquilo ainda, né? Não, eu tô pegando É. suave. Tô dando tudo de exemplo. Aqui não, mas no dia tal, não sei o quê, tantas horas. Cara, pô, a gente pode pegar. Vamos pegar um exemplo bom, já que tá tranquilo. O Renato Freitas é, é um político negro lá de Curitiba, né, do Paraná. Incrível, o cara vive sofrendo racismo online. A galera vai e posta. E aí, a gente teve outro dia que ele até tava assim, ó, para deixar bem claro. Aí, vários printzinhos, mostra o nickname, sabe? Uhum. Isso é coisa, tinha que entrar com o processo, ter uma forma de rastrear essa galera, para pegar assim, ó, agora, ó, crime de racismo, tu tá sendo processado por isso, e dependendo como for, apresenta na empresa, inclusive. Eu lembrei do Felca, que comentou que uma pessoa foi lá e estava dizendo que ele era, basicamente, acusou ele de pedófilo por tabela, porque estava seguindo aquelas páginas enquanto ele estava Mostrando. preparando aquela matéria. E aí, o que que ele fez? Processinho. Não, Nome virou CPF. muito bom que o processo dele foi que se você acha que você quer pedir desculpa sobre o que você me Porra. acusou, isso, aquilo, eu tiro o processo a partir do momento que você doar R$ 250 para uma instituição de jovens que assediados, isso aqui. Cara, foi muito foda. Olha como que como desde da parada do VPN, agora isso, como que o Felca é um cara que ele faz uns vídeos de comédia, né? Um react, uma coisa assim, ele comentando assim, coisa, e de repente ele vem com uma parada muito foda, tá Não, e ligado? olha que a Muito. forma dele, porque ele demonstrando muito claro, eu não tô querendo ganhar dinheiro, eu tô querendo fazer o que é certo. E aí entra, não, e pedir desculpa na sua rede. Uma Aham. coisa é tu me difamou, tu tem que. Porque, mas assim, ó, isso aí que tu falou, não acho que precisa ter o CPF. Se eu quiser colocar, ter uma rede social aonde eu coloque supla um tesão, esse vai ser meu nickname, tá? A grande questão que eu não acho problema. A grande questão é, se eu, porque às vezes eu tenho fantasia homoerótica com supla e eu não quero revelar toda uma questão de família, a gente tem situações. Não tá ofendendo ninguém? Tá tudo bem. Mas se for um caso de ser acionado na justiça, se eu tiver praticando crimes, esse dado é muito. A justiça acessa fácil. Tipo, não, ó, o nickname tal tá falando merda. Entrou com o processo. A rede social, ou o que for, automaticamente. Ah, é o Renato, o CPF é tal, sabe? Os dados estão aqui. Uhum. Eu acho que não precisa estar exposto, mas a partir do momento que tu porque o anonimato, anonimato, meio termo, tu entendeu? É aquela coisa, eu posso, porque assim, que nem tu falou, de ter CPF, ter coisa, dependendo como for, vamos dizer assim, cara, se eu começar a falar que o Bolsonaro tem que ser preso, a família Bolsonaro, coisa, e tiver o CPF, tu vai receber ameaça de morte. A gente vê, por exemplo, o caso do Sentinel, vê tantas outras pessoas que por muito menos. Então imagina se tivesse teus dados. Então, voltamos lá. É meio termo. Tem que ter uma Uhum. forma, se necessário, tu é penalizado, não é Uhum. 100% anônimo. Não, mas se tu fala, o Bolsonaro tem que ser preso e tu recebe ameaça de morte, essa pessoa que te ameaçou de morte tem o CPF dela e automaticamente essa pessoa já vai ser, tipo, se as Big Tech, a regulação funcionasse direitinho, opa, uma pessoa acabou de ameaçar a de morte, então já vai atrás, tem toda uma questão tipo de bloqueio, isso, aquilo, porque aparece o CPF, entendeu? Porque tu. Ou então aquela coisa, não, que nem eu falei, mas se, não precisa aparecer, tem para Big Tech, só. Ela já Uhum, passa automaticamente para o Ministério Público. Ela não precisa fazer muita coisa. Ó, tal coisa, um bot automático. Ó, não tem IA, a IA não está consumindo a água do mundo para caralho. Esse dado vai automaticamente, já tem um e-mail automático que manda para o Ministério Público.
Uhum. Pronto. Você acha que não? É muito comum as pessoas falar, colocou assim, ó, e é muito comum você colocar, vamos dizer, se a pessoa fizer 3 ameaças num dia, virou um nível ali assim para, cara, pô, muita gente vai do estoque, vai começar indo para lá. Não, bem nessa. Vamos para um outro tema aí, o que que a gente pode falar agora? A gente falou bastante sobre Cara, não sei. Falar coisa alegre, falar coisa boa, eu não Vamos, sei. vamos para uma parada mais alegre, tipo Tá precisando, tá o precisando. pastor que se vestiu, que estava investigando, um pastor investigador. Assim, eu sou evangélico. Amém. Vamos. Quer procurar uma notícia aí, compartilhar a coisa, ou como é que a gente vai fazer? Só vai falar. Tem que mostrar aí, ô. Ai, gente. Pra quem não viu, aí teve um pastor detetive Pastor detetive. que. Pastor detetive, ó. Ele, pra conseguir o endereço de uma pessoa, segundo ele, uns dados lá, ele resolveu virar uma drag, né? E só que depois ele, cara, o vídeo dele dizendo que ele foi, não é coagido, ele foi, a pessoa filmou ele escondido e aí tava pedindo uma chantagem. É muito engraçado que tem lá ele falando e todo instante tem a esposa que chorou a noite inteira quando descobriu que por que as calcinhas dela estavam ficando largas, que ela não sabia o que está acontecendo, que o marido fica vestindo, né? Ela tava com as olheiras de chorar a noite inteira e o tempo inteiro com a mão no ombro dele, mostrando muito claramente a aliança para dizer, ó, o pastor é casado. Cara, e Amigo, tu. pode. Não, não, é Não, que eu eu ia só dizer, ia. pode ser casado. Vai, não, fala, senão eu vou falar merda. Não, não, é pouco. Não, tu pode falar merda, cara. Mas é o caso aqui. A parada que eu mais ri dessa notícia é que botaram o filme do Uma Linda Mulher, que é da Cadiga Roberts, e a roupa dele é idêntica dela, tá ligado? É meio que tipo uma inspiração. Ai, gente. Que Tá, delícia, Charlie. agora o Vai, seguinte, fala aí. o seguinte, é, tu viu o que ele tava fazendo? Saiu ali, tipo, dá ali para ver claramente que alguém queria ferrar ele, planejou um encontro, ele foi vestido pro abate e ficou lá procurando o cara enquanto o cara filmava, tá ligado? Tá, alguém quis fuder ele, não é ferrar, fuder. E, e, Literalmente alguém queria fuder ele. e ficou filmando ali e, tipo, dava pra ver que ele tava procurando a pessoa, procurando onde é que tá, tipo, isso e aquilo, sair do carro, ia olhar pro lado, pro outro. E aí? Podemos falar, já batendo na tecla do conservadorismo, Ah, esse daí nossa. apertou 17 com toda a força. Cara, infelizmente é muito comum tu ver. Eu acho que principalmente daí dizer que apertou 17 com muita força, porque eu acho que é aquela história, eu não veria problema assim, ó, de ser pastor, gostar de se vestir de mulher, ou ser drag, ou pastor gay, coisa. Eles que têm esse problema. E aí, esses caras que são hipócritas pra caramba, que ficam escondendo o desejo, porque assim, ó, isso, cara, tá afim de sendo consensual. É chato se trair a esposa. Se é uma relação aberta, não tá traindo. Aí não veria problema, sabe? Eu acho que tem Uhum. muito essa. Mas assim, ó, essa galera que. Família tradicional brasileira. É. 17 na. Se não for. Eu não sei de onde que ele é. Se bobear, ele tava lá tentando eleger o Marçal também. Ah, se não for 17, é 22, tá ligado? É, Não, cara, eu tava cara, tentando achar um como tu boneco falou, que fizeram. se tem um relacionamento onde que tem um acordo, tipo, o cara ali, tipo, cada casal faz o seu acordo, tá ligado? Sendo feliz, aproveitando a vida, aproveita a vida do jeito que eles mais curtir, deu. Agora, dá pra ver. Mas, e aquele negócio, se tivesse esse acordo, não teria toda aquela desculpa, como tu falou, deu pra ver que ela tava com uma olheira que chorou a noite toda, dá pra ver que ele, tipo, a desculpa dele era muito mal feita, uma investigação, cara, eu vou sair de calcinha e baby look Tem da tanta forma, meio da cara, dava de mentir três, melhor. O triste né, é que a cara, mentira é muito ruim.
diz que foi ameaçado, cara, que tá ligado? Que, tipo, perdeu uma aposta, tá ligado? Ô, galera, seguinte, eu perdi uma aposta e a prenda era eu sair de calcinha e baby look do carro. Poxa, eu quero tentar trazer essas pessoas para dentro da igreja, trazer luz para elas. Então, eu me coloquei em uma situação vulnerável, tentei me colocar no lugar delas, me vestindo assim, e tá em encontro delas. Isso, engraçado, eles não conseguem chegar nesse ponto, porque eu ia dizer assim, isso é uma atitude que Jesus faria, de tentar estender, dar face ao próximo. Não é assim que é dito? Então, Entendi. Jesus já dava com um vestidão, né? Já, já, verdade, sem já cueca. já era meio intencional. Aí entra aquela coisa, porque se ele falasse um negócio assim, eu fico muito triste que eu fui mal compreendido. Eu tô tentando fazer algo bacana. Essas pessoas, elas não são assim. Se ela vê que eu sou uma figura é, que tá se colocando como elas, próxima a elas, pô, eu vou criar um laço que pode levar Deus para a vida delas. Pronto. Mas essas pessoas, que eles não conseguem entender Jesus como essa figura de caridade. Eles não conseguem entender uma questão de se doar. É muito nessa coisa da hipocrisia, da vergonha, culpa cristã. Cara, e aí o cara se entrega todo, né? Culpa cristã ficou top. Eu tô olhando, a única coisa que eu vou dizer assim, eu tô olhando aqui, foi olhar a imagem. Minha crítica é que esse look tá muito básico, tá faltando ao pastor, não sei, é o Eduardo Costa? Pode falar nome? Tô olhando aqui online. É o Fashion Bubbles. Eu tô olhando, não. Fashion Bubbles. Quem é o Bispo Eduardo Costa? Eu acho que esse look tá muito básico. Eu acho que tá faltando o pastor. Ele fez um crime à moda. Pastor, Ah, por favor, vamos lá, a gente vai começar a ver junto RuPaul Drag Race. Vamos melhorar esse look, tá precisando. Pô, coloca ali o cílio, coloca uma meia arrastão, dá de melhorar esse look. Ó, essa peruca tá muito simples, vamos colocar uma coisa, fazer uma maquiagem. Não, não, esse é o crime do pastor. não, não, ele foi bem básico, né? Como é Básico que não. gosta de ser, é mais estilo, né? Ah, não, eu sou uma pessoa mais básica, tal. Porra, o gato mexeu de pelo aqui. Eu tava olhando aqui pra baixo aqui, tá pedindo carinho. Dá carinho pro gato, faz tipo poderoso chefão aí falando e. É, né? Você vê a minha casa. Eu vou abrir a porta aqui pra ele, cara. Eu acho que ele quer dar uma banda. Se ele não. É, Provavelmente ele quer fazer xixi, cocô. não, tem caixa de areia, né? Gato é caixa de areia. Que eu esqueço que tu nunca teve um animal de estimação, tipo. Assim, deixa eu Eu explicar. tive cachorro? Ah, mas quando Cachorro da. tinha 4 anos. Não, mas é aquela coisa, no quintal, é isso. Não era adestrado, não. Cara, já achei uma notícia aqui pra gente falar. Que eu Tá, calma aí. tava Eu só vou vendo. abrir ali pro gato sair ali e vou no banheiro ali rapidinho, tá? Ah, Beleza? Que eu pô, também já é preciso. muita coisa daí. Ô, 2 minutos. Calma aí. Vou contar. Vamos procurar. Pô, já que não tem. Pô, como é que era o nome da página? Deixa eu achar um negócio pro vídeo ser desmonetizado aqui assim. É... aqui. É só para elogiar um vídeo que eu achei muito bom. E aí, para indicar aí pro pessoal, para quem não viu, vamos lá. Como que é? Cadê? Para quem não viu, vez ou outra, eu volto à minha origem otaku. E aí tem esse anime, tá na Netflix.
Eu achei muito legal o trabalho desse grupo. Eu vou pausando, porque senão eu sei que vai cair o vídeo, né? Que é coisa, é um problema. Mas é legal que até a questão dele se vestindo, tudo. Eu até achei que era da banda, que era clipe oficial, mas não é. Vamos pausar de novo, que fala que é assim, é o. Aí, pra quem não conhece, tá na Netflix. Até eu acho que é original Netflix, mas pensa que é um Zootopia mais adulto, assim, tipo, pensa Zootopia da Disney, mas os animais querem trepar. Dando os pedaços e pausando, já, porque daí assim, pra não desmonetizar, pra não cair o vídeo, Ah, pra cara, brigar. a cada 10 ou 15 segundos. Não sei, mas que eu tava. É porque eu achei muito legal isso aqui. Os caras têm alguns trabalhos deles, mas que eles fazem abertura live action, coisa, sabe? E Massa, massa. aí, e o legal é que assim, ó, eles estão interpretando a banda. Quero chegar uma parte onde mostra quando muda a música. O visual dos caras mudou completamente, sabe? Achei muito Aham. legal. Cara, é E aí. o idêntico ao. Tipo assim, ó, eu nunca vi esse anime. Tu mostrar essa abertura uma vez, eu só vi os caras 20 Não, segundos ficou muito tocando, dá boa. pra ver que é idêntico ao clipe, à abertura do anime, tá ligado? Do. Eles têm uns outros trabalhos, eles fizeram com Evangelion também, acho legal. E eu já tinha visto esse do Dandadan, que eu nem sabia que era deles, achei muito bom, cara. Que é muito Bom, cara, Dandadan. me manda isso que eu gostei pra caralho, mano. Não, assim, ó, dá uma olhada. Eu vou. Deixa eu já marcar aqui, que eu vou te mandar a playlist. Mas. Cartão BTG Ah, Pactual Black. pô, vai se fuder, né? Publicidade não. Aí sai. Mas eu vou te mandar, deixa eu mandar já no WhatsApp aqui, vou mandar no grupo. Aham. Mas o Dandadan, cara, eu sei que é muito sexual, muito bizarra a parada. E aí, mas a música também. Mas deixa eu compartilhar a notícia que eu queria compartilhar antes. Que só pra, já que é pra gente rir, e como faz. Tem que trazer alguma coisa diferente, né? Aham. Aqui, Jean, quer que eu leia a notícia? Ou tu vai. Calma aí, deixa eu ler essa daí. Mandar essa ali, Vai eu não ler. vi ainda. Só deixa eu arrumar aqui um instantinho. Já vou ler, tá? Já vou ler. Deixa eu ajeitar aqui minha Mas câmera. o anime tá. Eu cheguei na terceira temporada. A terceira temporada é a última, cara. Mas. Não, é sério, é muito rápido, assim. Mas eu ainda tô vendo. Aqui da primeira pra segunda muda muito a questão. Mas eu acho muito louco. Eu tô aqui viajando sobre como o anime me parece muito uma crítica à homossexualidade, muitas vezes. Esse que é o meu problema. Quero ver esse anime, cara. Quero. Tu me Cara, dá deixou uma muito olhada. curioso, tá ligado? Porra. Hum. Não, mas assim, ó, a primeira temporada é muito romancezinha. A segunda eu tô olhando assim, é uma parada muito homoafetiva. E não Aham. é. Consigo argumentar, consigo. Eu tô tentando entender pra onde que vai encerrar isso, que agora tá na terceira, né? Tem quantos Mas episódios cada temporada? 12 ou 13. É Tá, curtinho. eu vou ver e a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Show, Né? fechou, fechou. Vamos, porque eu achei muito interessante. Tá, eu vou ler aqui agora, calma aí. Vai ler aí que. Deixa eu dar um gole aqui pra. Olhar o bico. Vamos ver. Pô, esse cara parece quem? Parece um ator de novela brasileiro, tá ligado? Vamos lá. Britânico com o maior pênis do mundo sofre acidente em banheiro por causa do órgão. Tá. Um britânico de 41 anos, conhecido por ter o maior pênis do mundo, porque ele não me conheceu ainda. Tá. Sofreu duas fraturas no braço esquerdo em acidente que atribuiu ao próprio órgão genital. Matt Barr? Pode, é assim o nome Match. dele? Matt, É match, é o match. é o Ele com Matt. Porra, certeza. o cara vai ter o nome de Matt ainda, né? Vai se fuder, pô. Contou que estava saindo do box do banheiro de sua casa quando a visão dos pés acabou obstruída pelo volume do pênis, que, segundo ele, mede 37 centímetros, com verificação médica. Tá Assim, nervoso nos 37 centímetros. fiquei, cara, fiquei, cara. Ah, enchi a boca aqui agora para falar, a verificação não saiu, tá ligado? Médica, assim ele superou o americano Jonan, Jonah Falcon, é assim que eu leio, que tinha Sei lá. 34. Ah, não, tipo, o cara, porra, 34, 37. O cara, tu consegue ver a diferença em olho nu? Cara, foda-se, tem mais de 30. É mais que uma régua.
Sabe aquela coisa que tu olha assim, ó, dá uns Absurdo. 10 do meu. E estranho que o cara é branco. Mas a gente tem, né, cara? Agora eu fui pelo estereótipo, Flamengo, tá ligado? E aqui, ó, Não, o. a gente tem uma base cultural Kid Bengala. É, então é bem isso, né? Tipo, a gente O tamanho do cresceu pênis do Kid Bengala. vendo aqueles programas na TV, tipo do Enrola Pinto, tá Pênis ligado? do Kid Bengala. Eu tô jogando no Google, tá? Minha pesquisa do Google é ótima. Qual o tamanho do. Cara, 33 centímetros do Kid Bengala. Ô, mano, que Bengala tá, é o terceiro, então. Porque se o 37 é o maior, o 34 é o segundo? Não, olha aqui. Kid Bengala já vendeu uma réplica do seu pênis para fins sexuais. Na descrição do produto, o objeto media 29 centímetros. Caralho, mano. É Não. um caralho mesmo. Tá, o que que a gente pode comentar sobre isso? Que nem sempre ter pênis grande é bom, né, gente? Cara, um pênis medíocre, um bobo, como que é? Um pequeno brincalhão sempre é melhor do que um grande bobão. O meu é grande bobão, o meu é grande bobão. Cara, mas eu queria procurar aqui Nunca vi um essa piada. termo. Nunca vi essa piada. Não, A mulher fala, tá ligado? Ah, eu prefiro um pequeno brincalhão do que um grande bobão. Falar pro cara, né? Daí o cara, mas o meu é grande bobão, o meu é grande bobão. mas é que eu tava tentando achar, tem um termo que é quando aquela história, tem pênis que quando, porque ficou 37 centímetros, é ele mole ou é ele duro? Porque assim, tem cara que o pênis tem um termo, que é quando ele Cara, tem o shower e o grower, uma parada assim, né? aí, ó, hoje mas cara, era isso aí, show e É, grower. tipo, o grower é o que ele tem o tamanho e quando ele fica ereto, ele não muda o tamanho, tá ligado? É praticamente, muda, porque, mas é bem pouco, tá ligado? 2, 3 centímetros. E o qual que é o outro mesmo? É o Grower. show, o grower e o shower. Grower ou shower? O shower é o que ele pode entrar para dentro do ovo novamente, tá ligado? E quando ele fica ereto, ele alcança o tamanho normal, ou acima, ou menor, não tem uma definição. É tipo, se o pênis no Brasil é o que a média? 15. 17? Não, menos. Vamos lá, Google de novo. Qual é a média do pênis brasileiro? Meu Google, cara, tá ótimo. Pesquisa. Não, eu só vou dizer que assim, ó, o meu é aquele que tu não dá nada, daí fica duro, daí, opa, é É, aquele que tá, o tá, meu no, tá nos também. pagos mesmo. No frio entra para os ovos. Nossa, nossa, no meu Quando mesmo. tá ereto, entra na média dos 17, que é a média brasileira. Não, 12,5 e 14,5. Ah, De então eu tô acordo tão com felizão pra caralho aqui, ó, sorrisão. alguns estudos e médicos, também apontam para valores um pouco maiores, entre 14 e 16. Ou até mesmo entre. Cara, é que muda muito. Entre 10,5 e 17,5. Já. Olha só. Então, a doideira, né, Mas a cara? média mundial é de 13,91. Olha só, a média mundial é bem estereótipo japonês. Não, cara, eu acho que é. Não sei dizer, mas. Porque eu lembro que o órgão genital. Me lembro que tem uma questão também, porque eles são menores, né? Hoje em dia. É que tá, eu ia dizer, Brasil tem muita miscigenação, eu ia dizer, com miscigenação, mas lá eles não misturam, eles são muito xenofóbicos. Mas eu lembro que é que nem a própria vulva, ela é menor também, Uhum. japonesa. Tem uma questão do. Doideira, cara. Tipo assim, ó, o brasileiro, ele tem muita questão nessa questão de miscigenação, até o biotipo, tá ligado? Tem ectomorfo, endomorfo, mesomorfo. Eu trago agora na questão da educação física, né? Que é os biotipos Aham. corporais, assim. Essas três categorias, quando tu olha um brasileiro, elas têm mistura entre elas, tá ligado? Que tu chega a não conseguir identificar porque ela tem característica de uma, mas ela tem característica de uma, ao mesmo tempo é outra, tá ligado? É um camaleão, né? A gente, não é um camaleão, tem outra coisa. É uma quimera. Eu acho que tem umas coisas que a gente tem tanta. O quimera é nome de pausudo, né?
Porra, o cara é uma quimera. Tem uma parada assim. Não sei, Cara, eu fico pensando em Fullmetal Alchemist mesmo. é. Porra, não, daí é triste pra caralho, né? Vai se fuder, pô. Ah, mas tem as quimeras mais de boa, assim. Ó, Chega a mas ter umas. aqui lembra da Nina, tá ligado? Daí, Sim, pô, já me papai. fez chorar aqui, pô. Vamos brincar? É. Vamos brincar, Ed. Cara, não, aquilo ali é pra. Sem coração, né? Não, Fullmetal a gente podia pegar. Eu queria rever, inclusive. Ou a gente fala de memória, ou a gente tenta parar pra ver e comentar, assim. Uhum. Cara, a gente pode ter vários planos, o negócio é a gente concretizar algum, tá ligado? Hum, A gente tem o do a gente Buck. pode tentar. Não, mas se a gente pode pegar, e, sei lá, vamos ver durante a semana, ou pelo no mês, ver Eragon, que seja, e Ah, fala sobre o filme. tu visse o que eu te mandei lá do Eragon? A minha Eu esposa vi, eu mandou. comentei, pô. Tu não presta atenção que eu. Ele só. Ó, gente, ele é do tipo que ele não presta atenção nos outros. Ele só vai mandando coisa pra ti. Aí tu manda um vídeo assim, daqui a pouco ele te manda o vídeo que tu mandou. Aí, filho da puta, tá aí, ó. Eu já te mandei há 3 dias atrás. Ah, não, é daqui a pouco eu vou ver, daqui a pouco. E só ignora, cara. Pô, que É. merda. O que eu fico chateado é que tem um monte de gente que fala, que eu mando os vídeos e fala, ô, mandasse o vídeo, fui eu que te mandei esse vídeo, filha da puta. É bem isso que eu acabei de dizer, pô. Filho da- O- É que não é por querer, pô, é que eu esqueço, tá ligado? Não, outro E, dia tu mandou um vídeo que eu assim, pô, já é a terceira vez que tu manda esse vídeo. ô, nem Daí eu. fala. Não, e eu tô, o quê? Uns 2, 3 grupos contigo? Aham. Aí é muito às vezes é aquela questão, eu vou olhar e aí, claro, aí beleza, tá num grupo, tá no coisa, mas eles. Não, não, e pior é que, tipo, a minha esposa fala assim, eu falo todo empolgado pra ela, porra, amor, olha só esse vídeo dela, fala, eu te mandei esse vídeo e tu me manda pela quarta vez na mesma semana. Eu, mas Amor, o aí, vídeo é bom, mano, o vídeo é bom. Ai, cara, mas aí, ó, já me cadê o aceitei, Tino, TDAH tá aí, né? eu já me aceitei, Tino, já me aceitei. Vai assim mesmo, tá ligado? Não Não, me mas estresso, e o remedinho tá em dia? só maconha. Ah, e álcool? Ah, não é remédio daí. Outra dá Não, dizer que é medicinal. Tá, a gente tava falando do que agora mesmo que a gente fechou? Do Fórum De Full pau, Metal. de pênis. A gente tá falando de pênis, que o cara tropeçou no próprio pênis e que. Cara, É, vamos desses tanto. é o maior Eu vou querer pênis do continuar. mundo, né? 37 centímetros. Para quem tem dúvida aí, qual que é o maior pênis do mundo. Agora, é Golden ou é. Calma aí, que eu deixei até aberto aqui o termo. Aqui, ó. Joguei no Google, eu não sabia, eu não lembrava os termos. é Grower é um pênis que parece relativamente menor quando flácido, mas aumenta significativamente. Shower pensa de show. Eu imagino isso, tô pensando. Tem um pênis que mantém um tamanho mais constante, com pouca diferença. Então, na minha explicação, eu falei o contrário. Tá. Mas tô tentando achar uma régua É, aqui. tentei explicar o certo da forma errada, tá ligado? Tá pegando uma régua pra quê, Tito? Para com isso, cara. Não, 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 não. Aqui não. 37. Caramba, é o. Ó, cara, é isso. Não cabe na É câmera. basicamente. Ah, tá, desculpa. Aqui, ó. É da 37 tá aqui, ó. Caramba. Cara, quando fica ereto, ele não desmaia? Então, cara, nem fica, É, né? eu acho que tem umas coisas, eu já vi que vai dando problema com o tempo e tal, pelo. Então deve ser tipo Mas grower, tá vamos. ligado? E Eu vou deu. fazer depois. Eu vou pesquisar essa semana. Eu vou ficar vendo filme do Kid Bengala e daí eu te digo semana que vem. Ah, tá. Vou fazer um estudo, né? Um estudo profundo. Ah, vamos. Cara, não sei se a gente se tu quer agora ou depois, mas a gente estava vez em quando colocando música. Talvez vai cair, talvez não, né? Mas a artista nacional da mais de boa. Tem uma mina que eu descobri essa semana, aí eu vi um clipe e eu achei muito bom. Me veio muito. É muito Jordan Peele das ideias. Bota aí que a gente vê, pô. Aí o que que acontece? Na realidade, eu conheci.
Deixa eu só pular tem o trailerzinho aqui, né? Propaganda. Porque tem as escrotas, né? Sim. Banda de rock e tal, cultural. Aí elas têm um clipe com a MC Taia, que é muito bom, que é Mantra. E aí tem a Taia tem um clipe com a King Santos. Daí eu fui olhando assim, tu vai, né, acompanhando, assim, interessante. Aí só pra se eu tô no lugar, fico me pedindo Ah, um copo d'água, sabe? A galera já entende como funciona. Aí tu pega assim, ó, pô, mesmo a Denise é uma pessoa negra, mas com pele mais clara. Ela fala que já teve vezes, tá na UFSC, que coisa, a galera abordar ela como trabalhadora, sabe? uhum, Não pensa que, nem pensar, ela é jovem, né? Que coisa, porque ainda pensa, é uma pessoa, não, é jovem, de acharem que ela não pode ser estudante. Ou uma pessoa negra ali na UFSC, que coisa, obviamente trabalho, uhum. sabe? Então tem várias Cara, questõezinhas. E, pô, é que nós dois branco, né? É tudo fácil, é o que eu falo. Entra aquela cara, eu estudante. já cometi um monte de racismo que depois eu falei assim, que merda que eu fiz, tá ligado? Porque Não, não tu. é questão de cometer racismo. Também, mas assim, eu digo, de tu tá fazendo qualquer coisa, só tá andando na rua, aquela história, a polícia já vai pegar e coisa. Ou, pô, conheço quantas histórias do pessoal entrar em estabelecimento e o segurança fica atrás. Sim. Eu fui Não, numa. mas assim, ó, eu já cometi coisa que, tipo, porra, depois eu fiquei puto comigo mesmo, tá ligado? Por não ter, por ser politizado e não ter percebido a merda que eu Hum, fiz. Eu já fiquei, porra, assim, ó, não saber, tipo, encher a cara num canto e, tipo, me martelar, tá ligado? Assim, por bobeira, tá ligado? Assim que, vou te dar um exemplo, tá ligado? Uma vez eu tava no mercado e, tá ligado? Aquela jaquetona azul de freezer, aquelas, tipo, roupa cheiona, assim, meio que jaquetona aham, azul, sim, sim. é meio que um azul com o nome na frente, tá ligado? Que a pessoa tá no freezer abrindo, botando queijo, isso e aquilo, tu tá acostumado Sim, nisso. tô ligado, tô ligado. Tá acostumado a ver isso no mercado, tá ligado? Assim, essa, tipo, que é, tipo, normal. E uma vez eu É tava no só mercado, vai o aqui, frigorífero, né? né? Frigorífero, do açougue E ali, porque fica mexendo nessa parte nessa gelada. parte, assim, gelada. Daí uma vez eu tava no mercado e daí tava uma pessoa meio que ajoelhada na frente, com a porta aberta, com um jaquetão azul, com um desse jaquetão, tá ligado? E daí eu perguntei pra pessoa se tinha, tipo, se essa parte era com queijo sem lactose. E a pessoa olhou pra mim, me olhou com cara feia, tá ligado? Daí chegou a namorada da pessoa, uma namorada e abraçou o cara, tá ligado? Tipo, amor, deixa quieto. Cara, era uma pessoa negra já com a roupa que eu confundi com a pessoa que tava trabalhando no freezer. Cara, pô, na hora eu tipo, pedi desculpa, tá ligado? Porra, desculpa mesmo, foi mal. É, tipo, não sabia onde botar a cara, fui lá, fui procurar lá o queijo sem lactose. Cara, depois eu fiquei numa bad, cara, numa bad, porque é uma parada que eu Entendi. luto pra caralho. Porra, é aquele negócio, tá ligado? Às vezes o cara é meio que esquerda mimimi, tá ligado? Que, tipo, fica puto com várias situações. E, porra, cometer isso me deixou numa bad fudida, tá ligado? Durante um tempo. E dá uma Eu, bola fora porra, bola que. fora, mano. Bola fora, tá ligado? Filha da puta de loja que vende jaqueta parecida com a jaqueta do mercado, tá ligado? Mas eu lembro tu falando isso, eu já com questão de homofobia, assim, de falar aquela velha história. Ainda mais a gente cresceu muito numa. Que era engraçado, eu lembro muito na nossa juventude, era como, ô viadinho, chega aí, ô não sei o quê, ô gayzinho, cara, e seus tios também contigo, coisa, e aí o cara reproduzindo esse discurso e vai se conscientizando, e ainda assim, cara, eu lembro que eu dei uma bola fora que me marcou muito, que daí eu acho que. Não tô dizendo que eu nunca mais. Mas quanto a essa questão, assim, eu acho é mais difícil. Porque sabe quanto tu entender coisa. É que muito. O certo, eu acho que de uma forma geral era realmente a gente fazer que nem o pastor. é, Se vestir de mulher, se vestir de drag, ou, sabe, outras coisas, andar Aham. por aí e sentir na pele o que é o que essas pessoas sentem.
porque isso vai dar uma noção muito melhor pra gente, até como tratar elas, como respeitar. Pena que não era isso que o pastor estava fazendo, mas se ele tivesse falado que era isso, era melhor. Cara, é verdade, mano. Porra, se ele falasse, olha, eu faço isso todo domingo pra, pô, tá ligado? Pra entender o que a pessoa sente quando eu for dar o sermão na igreja, me colocar no lugar, me emocionar junto. Pô, olha só, a gente tentando. Não, Mas é mas foda, não é? Não é foda. não, mas é a velha história. Essa galera não tem essa capacidade, não vai imaginar isso, porque, volto a dizer, o limite da imaginação deles é muito. A moralidade deles é pequena. Para eles, eles veem essas pessoas não como pessoas, como aberração. Ó, Uhum, para esse cara, o discurso que ele prega, eu até acho que tem um discurso homofóbico da parte dele. Então entra um negócio assim que, cara. Esse é o cara que talvez vai tentar fazer. Como é que é? Reversão sexual, não? Terapia. Essas palhaçadas, essas coisas que é proibido, deveria ser proibido, deveria ser criminalizado. Que tu tenta desgaizar a pessoa, sabe? uhum. Processo de desgaysização. Existe um negócio assim na igreja evangélica? Ah, tem vários, cara. E aí entra. Aí eu queria. Tinha que. É que óbvio, o problema é que tu não pode nem lançar como piada, que se tu fosse assim, não, nós estamos lançando o processo de gaysização, sabe? Nós estamos lançando, sabe, para fazer uma crítica aí à igreja. Cara, se tu não deixar claro, ainda sendo clara a piada, ainda vai ter uma onda de ódio muito grande que tu tem que estar preparado psicologicamente. Uhum. Mano, é, tipo, falando desse assunto, cara, o que que a gente pode falar mais cara, sobre isso, tá ligado? Sobre, Depende sobre o quê? Pessoas trans, sobre racismo, sobre shower e grower, sobre. É, que eu não sei, é muito amplo aí a. cara, pior que a gente veio, jogou agora vários assuntos legais, né? A gente se diverte pra caralho do que a gente fala, né, cara? E é Sim, bom não. porque que a gente se diverte é que a gente, tipo, cara, isso eu acho muito foda. A gente pode falar, sabe? O que eu te falo, eu gosto de estar trocando ideia contigo porque é aquela história. Eu consigo falar, ser quem eu sou. E essa é a grande questão. A gente voltamos lá sobre a família, sobre questão de preconceito, mas e olha aqui, né? Não tem, cara, tem uma vida tranquila em vários sentidos, mas entra aquela questão, tu ter alguém daí, tipo, questões, a nossa visão de mundo, questões políticas, tudo, né? Uhum. É muito bom poder trocar, a gente trocar ideia, porque cara, eu vou falar, Jesus, se tiver alguma questão, o outro pô, não, é isso, é aquilo, mas tu pode se expor porque entra aquela coisa. Hoje em dia, dependendo para quem tu vai falar, é, já tá querendo lacrar, ou Aham. então já vem, é esquerda, é mimimi, sabe? Não... Na esquerda nunca, comunista sempre. Mano, assim, ó, eu tava lembrando uma coisa agora, Tini, é que o canal, tá ligado? A gente tá chegando. Cara, eu tava vendo assim o vídeo, pô, quanto tempo a gente já tem de canal, cara? A gente já tem canal 8 anos, mano. 8 anos de Fala My Baby. A gente fazendo live Quase o com. tempo da Lilia, né? A gente fazendo live com 5 pessoas. Olha só, cara, como que a gente é foda. Mas volta, já teve tantas Ah, ondas, né? e eu me divirto, tá ligado? Eu fico pensando assim, ó, é uma forma de comunicação, tá ligado? Que a gente se diverte, que eu não consigo ver a gente parando porque, pô, é tanta correria, tá ligado? Esse capitalismo tardio safado ferra tanto com a gente que não é igual quando a gente era adolescente, tá ligado? Que pensa, porra, eu vou lá na casa do Tino e falar com ele, tá ligado? Eu vou lá na casa do Pato falar com ele, eu vou lá na casa do... E, tipo, o cara passava a tarde toda na janela do amigo do cara conversando, vendo o amigo jogando videogame ou qualquer coisa, tá ligado? E aquilo dali era Qualquer foda pra cara. coisa. E o cara não tem isso. É foco, é responsabilidade, é ter que manter todo um ritmo frenético.
E isso que a gente tá Nossa, fazendo, a gente tem uma vez eu na tenho, semana, tá ligado? cara, é porque E. assim, eu tenho prazo às vezes para fazer as coisas, eu fiquei até de ontem para hoje, eu fui até 6:30 da manhã, por exemplo, aquela velha história. E Uhum, aí entra de pegar, é o momento de respiro. A gente não tá se encontrando para fazer. Claro, se der dinheiro, ok, mas é basicamente vai ser o quê? Mais para equipamento ou para qualquer coisa assim, digamos, né? Ou aham, para. Porque a ideia, cada um tem sua profissão, tem coisa. A ideia é muito tu conseguir ter um oásis durante a semana. Porque se tu fica só nesse, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu já tenho aquele compromisso. Eu tenho esse compromisso contigo, mas não, cara, se acontecer assim, ó, pô, não vai dar, tanto de um lado quanto do outro. Show, não tem problema, fica de boa, tal. Mas a gente se encontra por prazer. uhum. Porra, eu fico batendo um punhetão enquanto eu falo contigo, de tanto prazer, cara. Não, mas é que eu agora pensei, não deixa de ser é muito próximo de ser uma questão de relação sexual, sabe? Há uma Aham. questão do prazer envolvido, há uma questão do eros, se tu preferir, aí, e não tem problema, nossas mentes estão transando aqui, ou estão punhetando, se preferir. Cara, mas é muito foda isso, porque eu necessito de uma vez na semana bater um papo, tá ligado? Porque é a semana Pô, a gente tem que soltar bater um punhetão, inteira, decide uma vez a semana. uma vez na semana, dá aquela jorrada na tela. Pô, se eu soubesse que tu tinha esse, eu também tenho, cara. Vamos ajudar um ao outro, broderagem. Não, mas é o cara, tipo, como que. Olha só, mano, a gente batendo um papo, tá ligado? Tomando uma gelada numa quinta-feira à noite. Se a gente ainda faz, como que eu vou dizer, cara? Eu não vou dizer que a gente é privilegiado porque a gente se força a fazer isso, porque a gente tem responsabilidade que amanhã, 6 horas da manhã, eu tenho que estar de pé dando aula, tá ligado? Então, assim, Eu ó, talvez eu continue trabalhando, essa é a diferença. Eu não tô de é, manhã, mas eu vou indo, né? sim, pô, tu ao contrário, tu à Eu noite sou noturno. tu. Mas assim, a gente dá um jeito de bater um papo, dar uma risada. Amanhã a gente vai pro bar tomar uma gelada, tá ligado? Porra, de tá no balcão, cara, tá num balcão de bar numa sexta-feira tomando uma gelada é uma coisa que, tipo, cara, todo mundo tinha que ter essa oportunidade, tá ligado? Todo mundo tinha que se dar essa chance de, mesmo se não bebe, não sei, se não, mas tá ali no balcão, tá ligado? Numa sexta-feira. Não No- precisa necessariamente ser no balcão do bar, mas a grande questão é sobre socializar. Uhum. Porque é aquela história, tu pode ser jogar dominó, pode ser que seja para jogar o RPG, pode ser que seja para qualquer coisa. A gente, cara, uma época a gente se reunia toda sexta-feira era para jogar Mario Kart. Sim. E comer um cachorro quente, era isso basicamente que a gente fazia sempre. Porque a grande questão é, ainda mais em tempos atuais, que é a questão sobre as pessoas vão ficando mais individualistas, e em vários sentidos, porque questão relações pelo celular, pela online, mas é isso. Meu sogro, por exemplo, ele se aposentou agora recentemente. Eu estou muito preocupado. Meu sogro não bebe, eu particularmente acho que ele deveria começar a frequentar o bar mesmo sem beber. E não é coisa, é para conversar. Cara, a gente encontra umas figuras lá que dá risada toda semana. Sempre tem alguém diferente. A grande questão é, nós fomos feitos para viver em sociedade. As pessoas estão se ficando cada vez mais fechadas. A galera senta numa mesa, cada um no seu celular. Aí o Jean, para evitar isso, ele tirou as mesas. Não tem mesa, tem balcão. Mas é interessante porque justamente o balcão, todo mundo meio que senta um do lado do outro e tal. Eu tava vendo uma questão que era aquela questão que falando que o álcool entre os jovens está diminuindo, que a nossa geração é que mais bebe, mas a dos jovens não. Até agora, deixa eles ficarem um pouco mais velhos, eles vão começar a beber. Entra aí uma questão que os caras estavam tentando, criaram toda uma estética
que é bares sem álcool. Mas uma das grandes questões é sobre socialização e aos balcões. Então, é isso, tá certo. O que os caras acadêmicos quebraram a cabeça, o pessoal de marketing. É isso que você tá falando. Sem sacanagem. Olha só, é porque a gente vive a realidade, tá ligado? Porque tem, cara, tem muito. Tem uma galera acadêmico que faz um estudo foda e profundo sobre coisas que a gente tá vivendo no dia a dia e a gente sabe explicar sobre o que tá acontecendo muito mais fácil, tá ligado? Cara, tem Intuitivamente. um. Eu só tô colocando aqui para mostrar pra galera que eu não tô tirando do Forever, ó. E a questão aqui, ó. Se quiser procurar, é da tábua. Mas, ó o balcão. Isso aqui não tem barca, não tem álcool. Era Aham. só pra. Isso aqui é uma sauna, já é outra coisa. Mas aqui vai. Aí vai, a matéria vai indo além, né? Mas esse bar é mega famoso. Mas continue, era só pra mostrar que. Cara, não, é porque assim, ó, isso também bate muito sobre geração em geração, tá ligado? O que eu consigo perceber é que da forma que há 12 mil anos atrás o pessoal finalmente parou de caçar e coletar para plantar, sentar debaixo de uma fogueira e olhar para as estrelas e finalmente filosofar, tá ligado? E, e contar histórias, tá ligado? Sendo que amanhã tinha que resolver, tinha que levantar e começar a trabalhar, fazer alguma coisa, mas tinha Ah, aquele mas não tinha momento que necessidade do relógio, do patrão em cima do teu cangote. Aí é uma sim, diferença, é que mas é como se fosse daquela época tudo que se voltava, tu tinha um tempo para, cara, para viver, tá ligado? Para sim. viver ali com um grupo, que é para mesmo que se seja para ficar olhando para cima e não falando nada, tá ligado? Olhar as estrelas, ver o céu escuro. Cara, qual foi a última vez que tu deitou numa rede que já é uma coisa contemporânea pra caralho, ou tu foi pra rua num lugar onde que não tinha iluminação por tudo que é lado, e tu viu realmente um céu estrelado? Tu lembra disso? Qual foi a última vez que tu fizesse isso, cara? Ah, eu acho que eu tava muito bêbado, caí no chão e fiquei olhando pra. Eu não conseguia levantar. Não, falando sério agora. Cara, não, de ficar olhando para faz muito tempo. Eu lembro, pra pegar e te dizer assim, de ficar viajando, olhando para o céu, coisa, tem um momento assim, não tô dizendo que não houve depois, mas eu não tenho memória, não me marcou talvez. A minha memória é ainda eu com a Al. Aí tu pensa, quanto mais de 10 anos atrás, cara. Muito tempo. Cara, minhas lembranças também são por aí, tá? Que era tipo, eu fui num dia num sítio lá em Anitápolis, tá ligado? Que é sítio, é só mato, claro, não tem luz elétrica em volta de muitos quilômetros. E daí tu olha pra cima e tu se assusta, mano. Tu entra no desespero, tu fala assim, ó, que porra é essa? Porque é tão escuro o local que tu não consegue enxergar um palmo na tua frente porque é tudo preto. É escuridão total. E tu olha pro céu, mano, sabe? Tu vê tanta estrela, tu vê tanta coisa que parece que tem estrela cadente passando a toda hora. Cara, é algo que tu fala assim, ó, mano, como que isso existe, tá ligado? Eu nunca vi isso na minha vida. A gente E está isso muito tá. habituado a essa questão de luz sempre, né? De E muita é luz. porque a gente tem muita iluminação em todo lugar. E quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando assim, ó, cara, eu queria ver isso todo dia, tá ligado? E deu, no outro dia volta pra casa, tu olha pro céu e fala assim, ó, que porra de céu é esse, tá ligado? Ah, tu tá Não tem. falando isso? A gente ainda mora num lugar que não é muito poluído. Pô, cara, tu chega em São Paulo. É Ô, cara, sério, mas sem zoeira. o céu que eu vi é assustador, Tini. É Não, não, eu assustador tô no ponto ligado. de não assustador de ficar com medo, mas assustador de encantador, tá ligado? De Mas eu falar acho que tu assim, falou, como tu eu vive só. sem olhar. Pode falar. O único outro céu que agora tu falando, eu lembrei de um outro céu que eu vi, mas eu não tava parado. Eu tava dirigindo. Que foi quando eu fui viajar pra Argentina, que daí é aquela coisa. Cara, como a gente foi dirigindo 24 horas, né?
Então teve os momentos à noite que era aquele lugar que não tem luz nenhuma, era só a Uhum. luz do farol do carro, e torça para não queimar, né, um farol. E aí eu me lembro do céu realmente ser muito claro. Foi legal o céu e começou a dar uns raios, tal, mas é aquela história. Tem uma parte tua tá curtindo, mas a outra parte tu tá fazendo algo. Eu tava dizendo, tu não tem um momento da contemplação, só da admirar. Uhum. Não, cara, eu queria contemplar mais. Cara, daí fora essa lembrança que eu tenho, tá ligado? De Anitápolis, que é uma. Eu tenho só lá na adolescência, com 15. Eu chamo de adolescência ainda, 15, 16 anos ali, tá ligado? Hum, É, você é adolescente, eu ainda sou adolescente. que era incrivelmente estar com os amigos, tá ligado? E que eu tenho companhia até hoje, e tá olhando a mesma coisa, olhando um céu absurdo, vendo, tipo, antes de amanhecer, tá ligado? Pra ver o sol nascer. E, cara, eu pensei, porra, como que a gente precisa disso e como que a gente larga isso de mão, tá ligado? É, Ah, cara, a pressão do dia a dia, tu falando. Eu lembrei de uma outra vez, também olhando o céu, que eu tava com o Juninho. A gente tava na casa dos pais dele, na sacada, bebendo vinho vagabundo, bem questionável, aquela coisa. E aí olhando, sabe, aquela coisa, olhando o céu e viajando, assim, cara. Mas é que quando é que tu junta os amigos? Dois, quando é que tu tem um tempo para dizer? Porque assim, ó, a gente está aqui, mas amanhã eu tenho um compromisso. Segunda-feira tem que entregar tal coisa. Não sei o que lá. A tua rotina começa a virar uma sequência de compromissos. e outra coisa, E, eu ia falar, e outra coisa, Tine, outra coisa que é muito difícil ter, e tipo, a gente sabe que o álcool é uma merda, o cigarro é uma merda, mas quando o gole é perfeito e a tragada é maravilhosa e o céu tá estrelado, tá ligado? Mano, cara, quer um exemplo? Eu fiquei até 3 da manhã na última sexta-feira lá no bar. Comecei a conversar com a galera, tal, tava super empolgado. Pô, tu trocar ideia com gente diferente, tal. Quando vi 3 da manhã, meu amigo. cara, passar muito rápido. E, tipo, claro, não é saudável, tá ligado? Não é mesmo, tá ligado? O cara pode ter uma complicação no futuro pela quantidade de cigarro e bebida que o cara faz, tudo mais. É, como é importante pô, como é que eu vou falar, cara? Essa alteração química do cérebro, tá ligado? Mas assim, é É porque a gente procura se drogar para ter um momento que escapa da rotina. Voltamos lá, desse círculo de compromisso, porque a partir do momento que tu tá essa alteração, essa química no cérebro, a gente consegue esquecer que tem a obrigação no dia seguinte. por pouco tempo. E é Mas é maravilhoso. algum tempo, porque é aquela história, esse pouco tempo é mais do que a gente tem no resto da semana. E outra coisa também, tá ligado, mano? Os animais fazem isso, né? Né, mas a gente. Cara, eu tô procurando uma matéria, um negócio que eu vi outro dia aí, que era do Lenny Kravitz, falando que, com 60 anos, olha como ele se mantém super jovem e tal. Ok, ele tem uma questão de ser uma pessoa negra, isso ajuda na questão do envelhecimento, né? Mas entra uma questão que ele tem dinheiro. Ele não tem essa obrigação do dia seguinte. Ele é um cara que ele medita todo dia. Porra, cara, como é que eu vou conseguir meditar? Eu tava fazendo negócio pra meditar 5 minutos por dia, não consigo, cara. Mano, quando o cara fala, quando eu vejo essa reportagem, eu penso assim, ó, mano, seguinte, quando eu tenho dinheiro suficiente para comprar a porra de um creme, passar na pele, eu não tenho tempo de passar esse creme na pele. Esses caras que têm dinheiro, eles deitam numa porra de uma maca qualquer dia da semana, sem, porque não tem tempo, tipo, não tem mais compromisso nenhum, e passam creme na pele dele, tá ligado? Faz Cara, uma esfoliação na pele dele, faz uma massagem na pele dele, fazem qualquer coisa que, tipo, vai, olha só como que, olha que belo, tá ligado? Olha que qualquer coisa possível, qualquer coisa que eles fazem, e daí eu fico,
Assim é fácil, tá ligado? É fácil o Silvio Santos viver até a idade que ele viveu. É Ah, fácil o. toda essa Agora, galera bilionária que vive super coisa, que não teve que trabalhar, não teve que, não vive com dor nas costas, não se arrombou todo. Cara, só não, desculpa, só fiquei surpreso com uma notícia que eu sou obrigado a compartilhar aqui, ó. Eu acho que é por isso que Lenny Kravitz não envelhece. eu não tô vendo aqui, calma aí, deixa eu passar de página. É que eu quero a tua opinião sobre Ah, tá aqui. Motivo porque as celebridades. não, o motivo de Lenny Kravitz para celibato de 9 anos. Olha só o que que é a dislexia, mano. Eu li aqui, ó, o motivo porque celebridades de 9 anos. É que voltamos ao assunto inicial. Não, só pra dizer, o cara não transa há 9 anos, por isso que não tá envelhecendo, pô. É o transar que pá, que. Tá Mas vamos brincando? continuar. Tá brincando que ele não transa 9 anos, mano. É, segundo ele, sei lá, né, cara? Vai que ele Ah, tá falando isso pra comer mais gente. Ele diz, ah, eu não tô comendo ninguém. E aí ele sai comendo todo mundo, entendeu? é isso que deixou a seleção brasileira uma porra. Porque, assim, enquanto os jogadores transavam até em avião, tá ligado? Com aeromoças, a seleção era campeã e é pentacampeã. Agora que, tipo, eles choram porque perdem uma partida, nunca ganham as porra nenhuma. Desculpa, desabafei. Não, tá certo. É o. Cara, eu não tô Ah, aqui. e a última música boa do Lenny Kravitz, sabe quanto tempo faz que ele fez? Imagina a vida. Mais de 9 anos. Mas assim, ó, eu lembrei daquele outro cara que tá querendo rejuvenescer, que gasta 1 milhão por mês pra. Cara, é que voltamos lá, sem ter a questão de compromisso, sem. Cara, eu olho e eu penso, tem que entrar dinheiro na conta para eu pagar minhas contas, tem que não sei o quê. E aí, esse momento de como é que eu vou sair de férias, né? Ah, então entra. Mas é engraçado, às vezes é muito louco, é muito complexo. Porque parte do desejo seria dar uma que nem a Jojo. Lembra que a YouTube e tal, que daí ela foi pro mato e, sei lá, cara, foi criar, viver com as galinhas. Mas às vezes tem um tanto da gente. Tu tem que se negar a certos estímulos da cidade, né? Eu não sei, é muito complexo, porque assim, hoje em dia tudo é produto, tudo é comercializado, tudo, toda hora tem um negócio diferente para tu comprar, e se tu deixar, é aquela coisa, todo mês sai um novo celular. O celular não muda muito do outro, mas toda hora sai um carro diferente. Toda hora, isso eu tô falando. Aí hoje em dia explodiu uma questão de quantidade de coisas. Não, não que não seja. É bom comer, cara. Mas assim, a quantidade de coisas gourmet que vai tendo. Ainda o comida, eu ainda falo, cara, eu estou tendo um prazer, eu preciso me alimentar. Eu acho muito triste tu não ter capacidade de descobrir o gosto de certas coisas, porque é restritivo financeiramente. Mas existe tantas coisas que às vezes a roupa, existe um tanto. Pô, cara, tem. Pô, eu fui num shopping em Curitiba. Tem um shopping em Curitiba, que é um shopping de rico, tá? A porra do shopping tem loja da Zara, tem loja não sei o quê. Tinha uma bolsa lá, bolsinha, né? 22 mil. Não sei se era 22 Caraca. ou um pouco mais. Mas era isso. Que foi feito na China por US$ 1.000. Com todo o material US$ 1.000 foda. do caralho. Duvido que foi mil. Menos ainda, né? Não, mas tu viste, Menos. teve um cara na China lá que, tipo, uma bolsa de US$ 34.000 dessa Gucci, dessas bolsas, tá ligado? Daí, por causa naquela parte de sanção dos Estados Unidos, né, Hum. pra China, daí, tipo, o pessoal da China lá que trabalha lá fazendo a bolsa, dizendo, né, ó, esse zíper é o melhor zíper do mundo, realmente, é o melhor zíper do mundo, ele é feito de tal metal, isso e aquilo, ele custa tanto. Essa linha é a melhor do mundo, realmente. Eles contratam a melhor linha do mundo, tá ligado? Ela custa tanto. Esse couro é o melhor do mundo, realmente. Tipo, essa marca, ela
pede o melhor couro do mundo, custa tanto. Tudo isso somado dá US$ 1.000. Eles vendem por 30. A gente faz isso, dá US$ 1.000. Eles vendem por US$ 34.000 para vocês. Daí eles dão um exemplo. A gente vende por US$ 1.700 se não tiver a marca deles. Vocês querem Cara, o mesmo material sem a marca? US$ 1.500. Um exemplo, né? Ela é feita por 1.000, a gente bota 500 no. Porque é o correto ali, tipo, 500 é o lucro legal. Agora, tu quer comprar a US$ 34.000, tá ligado? É isso que eles estão pau no fazendo. teu. Cara, tem um vídeo muito bom que é. Quem quiser, eu não vou colocar agora, só tô mostrando, né? Que eu já ouvi, tô reouvindo, inclusive, que é esse Psicologia do Luxo. É que esse cara aqui, esqueci o nome dele, deixa eu só olhar aqui. O antropólogo PhD e sócio-diretor do grupo. Cadê? Michael Alcoforado. Esse cara, ele estudou, ele é um antropólogo que foi estudar o luxo. E aí ele falando que entra aquela coisa assim, ó, e tem toda uma questão que é muito interessante, que se entra uma questão, eu tiver uma bolsa de 34.000 e for pegar um ônibus da Jotur, para dizer, primeiro que é ônibus, né, gente? E se, porra, Jotur, Deus do céu, tá uma merda. Se eu pegar um ônibus com uma bolsa de 34.000, a galera vai dizer é falsificado. Pouco Sim, interessa, ela não vai me dar o status. E aí ele falando de uma geração moderna, mais jovem, que é mais cínica, mesmo com grana, coisa, que às vezes compra o falsificado, porque tem toda uma linha, uma assinatura que automaticamente tu não questiona. É que nem a gente pode colocar de uma outra forma, sobre uma questão de branquitude. De eu usar algo, depende se eu coloco uma roupa social, se não sei o quê, olha o porte que vai ter, sim, né? sim. Agora, se entra aquela questão de uma pessoa negra, eles vão colocar como pastor. Infelizmente, a gente vai ter. Ou então vamos colocar de uma outra forma. Ele fala da galera. Eu acho que os rappers falaram que. Eu acho que se a Lacoste, não é o que marca. Eu não vou saber te dizer que marca que é, mas uma marca aqui no Brasil. Se não abraçasse eles, eles iam quebrar a loja inteira. O que que é quebrar a loja inteira? É essa galera que vem da periferia, que é do rap, que é do hip hop, o que seja, vai lá na loja e, do shopping e compra a loja inteira, compra tudo, todos os produtos. Por que que quebra? Porque daí e essa galera tem essa noção, a noção política, estética e política, que daí o filho da puta cheio da grana vai dizer, ai, agora essa galera do rap, na real vai dizer essa galera da periferia, para ser bem educado, tá usando a marca, eu não vou usar mais, porque é marca de pobre, é marca de negro, é marca de não sei o quê. E aí eu acho muito Sim, interessante sim. como Tô essa ligado. galera conseguiu ressignificar essas coisas. Às vezes, sabe, a galera pega assim, ó, vamos foder essa marca, esses Eu nunca otários. tinha ouvido falar nessa. Vamos quebrar a marca, tá ligado? Dessa forma. Eu já tinha ouvido falar sobre muito parecido, que era. Agora a gente vai usar a Gucci. E a Gucci não vai ser mais, não vai ter mais essa importância toda para vocês, tá ligado? Porque quem tá usando é o favelado. Cara, eu vou te mandar o vídeo, depois se quiser ouvir. Dá de procurar, ele é podcast, dá de tu ouvir depois, sei lá, só no carro, procurando pelo Ô, episódio e tal. eu vou pegar mais um gelado, vou no banheiro. Me lembra de falar do Jordan, o tênis da Jordan, só para depois ali, pô, Tá, nessa eu vou questão de também pegar marca. uma Junto, pô, vamos junto. cerveja. Sim, sim, eu só vou marcar aqui tênis Jordan para não Essas, esquecer. foda-se essas 100.000 pessoas que estão ao vivo esperando a gente, vão sair e deixar eles no vácuo. Ah, mas o que é isso, a gente vai ter que usar fralda, né, cara? Então, a pessoa espere.
fazer assim. Então, hoje eu vou pegar e ler para vocês um conto erótico, fazer que nem Marcelinho. Saudade, Marcelinho, saudade dos contos eróticos. Então, gente, vou dar uma dica. Se vocês estão usando o Google Chrome, quando vocês vão procurar essas coisas, não use o navegador normal, senão vai aparecer alguma coisa. Segura o Ctrl, Shift e aperta N. Vai entrar no modo de navegação anônima. É indicado, porque senão o feed que aparece para vocês, não me responsabilizo. Tô Nossa, dizendo que eu frescura. vou começar a ler conto erótico. Outro dia tava, se o João Carvalho estava lá lendo conto erótico, por que a gente não pode fazer também? Eu não sabia, não. Tive uma ideia agora, já vou falar essa ideia antes de continuar Se para não perder. esquecer. Para não perder essa ideia. Vamos começar com isso hoje. E, tipo, é inovador, pô. Ninguém nunca fez isso, tá ligado? Você já fez, pô, só pra. Vinhetão no YouTube. Não. Quando, agora, quando acabar, a gente parar de gravar, ô, fechou? Vamos dormir, tá ligado? Tudo. É, deixa a live rolando. A gente sai e deixa rolando. Aperta, dá o mute no microfone aqui, pra não ouvir nada, tá ligado? Eu dou mute aqui, dá mute aí, mas deixa a espada ligada, a câmera ligada, a gente sai e deixa aí. Vamos deixar 24 amanhã, de manhã quando acordar, eu pego e encerro a live. Pô, pode ser se quiser, não sei qual é o teu objetivo. O objetivo é pira louca, tá ligado? É. Cara, não Ninguém, tinha nunca, galera que ligava a câmera pra ficar estudando, lembra disso? não, não lembro, mas vamos fazer, vamos imitar eles então. Tem uma galera que pegava e ficava ligando pra. Mas o problema é que a câmera é o do celular, né? Colocar. Que é o. Como é que é? É o despertador. Trocar pra câmera do notebook, pronto. Ou tu tem que tirar teu celular porque tá com o celular aí, né? Tem É, que. mas deve trocar a câmera, mas você não é do celular também? Daí eu vou deixar na outra câmera aqui do Ah, então é a computador mesma coisa. e a gente deixa. Não, por mim eu deixo meu celular aqui, amanhã eu venho e tiro. Tu acorda sem o celular? Pô, Não, sério? eu não acordo, mas eu preciso do celular para despertar e o computador com a câmera dele, eu posso deixar o computador. Então, o que eu tô dizendo, tem que deixar o computador com a É, câmera ligada. deixar do computador. Não, vamos fazer isso. Concordado então, pô? Por Beleza. mim, qual que. A gente vai ter que Aí começar a vai ter. ter mais audiência Mano, sem a gente. vamos começar a ter live de 10 horas, tá ligado? É só pra ter um número grande. Só pra ver o pessoal olhando e falando assim, que porra é essa? Só tô uma qualidade ruim e ninguém aparece. Cara, mas tu já ouviu falar do site Pudim ali? Ainda existe o pudim.com? Não, não, não lembro. Cara, ainda existe. Esse é um dos sites mais antigos da internet, tá? Da internet brasileira, desculpa, para ser bem. Cadê? Já me perdi, eu abri tanta aba aqui. Cadê a porra do site? Aqui. Esse é um dos sites mais antigos da internet brasileira. Pudim.com.br. Já ouvi falar, mas não. É um E o que pudim. que tem no site? É O isso. pudim. Não tem. Tem um e-mail do pudim@pudim.com.br E o pudim. e, e o pudim. Perfeito. E essa foto já tem muito. Deixa eu ver, história do Pudim. pudim.com.br. Cara, que é. Ó, na Wikipédia tem um. Pudim.com.br é um site de humor. Que humor é esse? Que exibe apenas a foto de um pudim em baixa qualidade. Nada se cria, Ah, tudo se copia. E outra coisa, esse pudim tinha uma qualidade foda na época. Ele é um dos sites mais bem ranqueados pelo Google entre os sites.com.br, tendo 18 mil links externos apontando para ele e 703 domínios diferentes. E chegou a ser alvo de hackers promovido por supostos militantes do Estado Islâmico em 2015. Então.
Então, Eu não sei te dizer o que que. Ah, e detalhe, ganhou como dois prêmios de melhor podia ver. internet, o melhor do pior, prêmio IBEST. Porra, mano, o IBEST, a galera concorre até hoje a parada aí, tá ligado? Ah, não, acho que, desculpa, não era IBEST. Pelo menos na Wikipédia tá, é IPEST. Ah, deve ser o contrário do IBEST, tá ligado? Sei lá, cara, mas tem aqui, se olhar, olhem na Wikipédia, vocês vão achar. É isso. Por que a gente tá falando disso? Ah, tá. De coisas, deixar ligado. Tá, Tu ia falar então, do tênis Jordan. tá, isso aí, eu já tinha esquecido, ó. Daí a gente falando sobre marca, tá ligado? A gente falando sobre marca foda, super valorizada, que na verdade não custou porra nenhuma, que a gente teria condições de comprar guardando uma grana ou fazendo em vezes, que custa 34 mil dólares, tá ligado? Eu vi uma, porra, da onde que eu vi isso, cara? Mas era assim, ó. Tu sabe qual que é a diferença de um Jordan, um exemplo, tendo Jordan original e um não original, tá ligado? Não. É, é o pé que ele tá usando. Porque se o cara, se é um exemplo, o LeBron James, que tá usando um, ele vai ser original. E deu, É isso, é isso. tá ligado? É que o antropólogo lá, ele fala uma coisa nesse nível, assim, Pô, é perfeito, cara. E ninguém vai questionar o Jordan que o LeBron James está usando, tá ligado? Agora, se é um favelado usando, foda-se se é original ou não, ele com certeza não vai ser. Sendo ele, ninguém vai estar dando bola se é, tá ligado? Tem uma questão que daí até esse que eu te mandei ali do antropólogo de luxo, que ele falou que chega a galera, tem camisa falsificada da Lacoste, mas é um jacaré enorme. O negócio é porque da Lacoste é um jacarezinho, né? É, E a questão é. Obviamente é falsificada. A questão é do cara demonstrar para os outros que ele tem uma noção de moda, que ele tem o conhecimento que a Lacoste sabe? Como aham. vai entrando numa outra seara muito louca, assim. Mas isso é massa. Já, os caras com a Lacoste, mas tipo é um crocodilo, tá ligado? Não, mas aí eu não vou saber diferenciar. Tem que colocar sei lá, pô, podia ser um dragão. Dragão que lembra. Uma Esse é lagartixa. legal. Porra, lagartixa também dá, É. né? Isso era. Não, mas marca, cara, muito, muito esforço pra. Sei lá, é muito dinheiro que vai. Uhum. Tá. Vamos fazer um último quadro aí pra fechar, porque amanhã tem que acordar cedo pra caralho. E a gente não vai fechar, a gente vai deixar rolando a live. Tá, não sei se eu vou. Depois eu vou ler, vou. Só não posso bater o punhetão, então, tem que lembrar disso. Claro que pode. Tô tentando ver se acho alguma coisa. Tô tentando ver se acho alguma coisa aí pra gente falar, sem alguma ideia aí. Cara, vamos falar sobre alguma coisa, tipo, que a gente não fala normalmente, a gente curte bastante. Não sei, um anime, uma abertura de anime, um. Ah, cara. Cara, o que eu vou te dizer, Peguei. Tá. E aí, como é que tá o teu livro do Tchê? Eu ia falar da minha leitura, agora eu te encher primeiro o saco. Cara, essa semana eu li 3 páginas. Mas a questão, tá gostando? O que que tá. Cara, eu tô gostando. Tipo, é o livro 2, eu descobri que é o livro 2 aqui dali. Tu falou que agora que tava, nem tinha entrado ainda na vida política do Tchê, então imagina o que que o livro é, a infância dele. Não, é porque o livro é recorte de reportagens de tudo que acontece, tipo assim, reportagem, né? E pensa que a gente tem hoje, é tipo, ah, o Globo, o G1, várias redes CNN, várias redes de reportagem, que saem nos jornais, tipo, da época, tá ligado? Que eram jornais ali impressos, que eram recortes e pegaram essa notícia, colocada em ordem, mais ou menos em ordem dos anos, e feito o livro. Então são vários livros com esses recortes, tá ligado? Então eles vão dar várias épocas, várias frases, até várias falas deles
de formas diferentes, dependendo da mídia que tá divulgando, tá ligado? Isso é interessante para tu olhar, até fazer uma comparação, que é aquela história, né? A verdade, ela é muito Uhum. Tem flexível, isso. volátil. Só porque parece que a questão do Tchê, ela é muito. É, uma linha muito dele. Porque tu não consegue ver muita diferença no. Dependendo o artigo ali que foi publicado, tudo, tu vai lendo, tu vai ver uma compreensão. Parece que as pessoas não desvirtuavam o que ele falava, tá ligado? Uhum. O que ele foi mesmo, o que ele lutou, o que ele. Concordando ou não, era aquilo que ele fazia. Tanto que, E porra. será que isso não vem depois, esse desvirtuamento, digamos assim? Pode ser, cara, não sei, mas ele é que foi o É que eu acho cara. que na época eles ainda estavam. Mas também mostra, sei lá, Jornal dos Estados Unidos, eu não sei de onde são esses jornais. Eu também não sei, porque ali é tipo, o cara pegou esse recorte e uma pessoa pegou e fez uma linha temporal, tá ligado? Não, porque seria legal, porque daí tu vê assim, se às vezes é da América Latina, tem uma. Mas pensa que daqui a pouco tu descobre que é dos Estados Unidos, Uhum. né? Aí eu imagino que não ia estar. Não, mas tá de uma forma que para quem é comunista é uma leitura gostosa. Eu acho que se fosse uma coisa virtuada, tu ia ficar, porra, o Che não fez isso, tá ligado? Por isso que eu digo, às vezes seria interessante mostrar uma matéria dos Estados Unidos para mostrar como é que eles estavam retratando o cara, ou deixar bem claro da onde que Entendi. publica. Às vezes pode ser outras versões, como que eu falei, aqui dali é o 2, o um pode ser não ser assim, mas o 5 pode ser diferente, tá ligado? Uhum. Não Hum. cheguei nesse ponto, não faço ideia como que é ainda. É clipping, o Mas tô estilo do. falando. Eu tô ligado, clipping. Tipo, tu pega, por exemplo, como jornalista, quando trabalhava, tem um site que era pra galera mostrar meio que portfólio. Uhum, Eu tinha lá alguns textos meus, sabe, da revista, assim. Mas o que eu ia te falar assim, ó, é que tu falou, isso sai na questão de jornal. Hoje em dia, sai pouco jornal impresso, né? Sai muito notícia online. A grande questão é que daqui a pouco isso se perde. O jornal, ainda tu pega. Aqui no Brasil a gente tem um problema que eu gosto de ver filme nos Estados Unidos, Supernatural, por exemplo, também. A galera vai pesquisar na biblioteca, tem o histórico dos jornais dos uhum, últimos 20, 30 anos. Então, o que eu ia te falar assim, a Denise leu um tempo atrás um livro que fala sobre a vida da Mary Shelley, que foi a criadora do Frankenstein. E na época a galera tinha muito, era uma questão de diário. Só que não era só ela que escrevia diário. Ela, o marido, um amigo deles, que era o Lord Byron, né, que também foi um escritor. Então, tu consegue saber muito sobre a vida dessas pessoas, porque elas tinham esse diário. Claro, alguns se perdem, às vezes é destruído, mas elas uhum. tinham ficou guardado. Isso é uma E aí, doidura, né? Que o diário é uma coisa muito particular, né? é, E e, mas tu o, pensa de ter esse registro sobre a mente da pessoa. isso é muito foda, porque assim, cara, eu sempre. Tipo, o diário era a coisa que tu escrevia pra ti e ninguém podia saber, tá ligado? Era uma coisa tua e chegava a ser uma herança, tá ligado? Tipo, ó, esse é o diário da tua avó. Esse é o diário. Verdade, boa, boa. Não tinha pensado E, como herança. e era algo que, tipo, era muito particular. Daí tu chega numa era, a gente tá numa era que tu quer que todo mundo leia o que tu escreveu. Não só isso, a partir do momento que tu coloca online, não é o dia, como tu falou, é só pra ti, é particular. Tu não tem pra quem que tu vai mentir, porra, pra quem que tu vai performar. Mas quando tu coloca pra o outro ler, cara, tu já tem ali sabe? Sim. Tu já tem um É, viés, tá ligado? nossa, O, total. e essa parada do. Eu sei que tanto que o Frankenstein, Drácula foi escrito praticamente na mesma época pela mesma, não a mesma turma, mas uma época e uma turma. Eu não sei, cara, se é a mesma turma. Não sei. Não, não É é a o mesma. mesmo, mas Não, foi é o é uma mesma Frankenstein. época, né? É pela mesma época, é pela época vitoriana, né, da Inglaterra. É Inglaterra vitoriana, que foi escrito na mesma época, foi o Vampire,
que é um livro já de vampiro, o cara não chegou a finalizar, mas ambos eles acabam bebendo um pouco do Carmila, que é um livro anterior, que é de vampiro, só que é uma vampira lésbica. Foda, Então é muito louco pensar que antes do Drácula já tem a. foda. Mas o. Cara, os dois são muito bons, tá? O Drácula e o. O Drácula é legal que é como se fosse também uma questão de clipping, assim. Tu pega um trecho de Diário de um, tu pega a correspondência da galera que eles trocaram correspondência, as uma notícia de jornal. É assim que funciona. Uhum. Aí eu achei divertido esse. Mas o que eu ia te falar, até que eu perguntei da leitura, é que eu tô lendo um livro da, cara, Margaret Atwood. Eu não sei se é assim que se pronuncia. É a mesma guria do Conto de Aia. Hum. Mas a A mesma guria tá ficando a mesma escritora? escritora. Tá. Aí o que que acontece? Oryx e Crake. É que eu tava um tempo atrás procurando, eu fui. E olha, e é isso que eu quero. Eu quero te trazer um ponto aqui, tá? Eu tava procurando um. Ah, cara, ali eu andei lendo alguma distopia, não lembro qual que era. E a foda que vez ou outra vem um papo Ô, Tiffany, anticomunista. só um segundo. Aquela foi tu que botou lá o cara do pau grande lá, tá ainda grande, não grande do pau dele, mas na parte aqui, deixa eu ver se eu tô viajando. Eu tô tentando entender o que que tu quer saber com isso, assim. Como assim o pau dele tá grande ainda, Tá, tá? se na live tá aparecendo ele enquanto a gente tá falando sobre outro assunto, tá ligado? Ah, eu tirei, tá a gente falando. A gente já compartilhou um monte de coisa depois. Ah, tá, então eu tô viajando aqui. É que apareceu o pau grande aqui. Ah, que tu voltou de certo no vídeo, né? Aham, isso mesmo. Tá, continue. Aí, o que que acontece? Eu tinha procurado sobre. Queria uma distopia que não fosse anticomunista. Beleza? Aí eu li, aí eu achei uma página no Reddit indicando dois livros, que era Admirável Brasil Novo, que é um nacional, achei muito legal. É uma questão da um futuro aí distópico no Brasil. É tipo Ah, Admirável Chip Novo, Admirável Mundo Novo. aham, só que daí o cara fez a versão nacional. E é Massa. uma questão que quem é presidente do Brasil são os pastores evangélicos, cara. O livro é de 2001, tá? E aí a esquerda tentando é, reassumir essa liderança política. Lembrando que fazia pouco tempo, o 2001 acho que foi quando o Lula assumiu, né? Entra aquela questão que pensa. Não, 2002 que ele assumiu. Nossa, então pensa, foi antes do PT entrar e entra uma questão que aí o que o livro que a direita sempre rouba, sempre coisa que o Brasil está bem fudido e para ter empréstimo mundial eles aceitam só se na próxima campanha presidencial tiver alguém da esquerda no poder. Pode ser como vice, pode ser coisa, mas sério, tu fica é interessante. Aí tá, mas aí eu fui, já li, muito legal. Aí eu tô lendo agora esse da Margaret Atwood, que é interessante tu ver que o cara ele já tá no futuro fudido, mas ele tá a infância que mostra que já é um futuro pra gente também, que mas estava fudendo de uma forma, mas ainda não estava tão ruim como tá lá no futuro. Uhum. E então tu vê muito sobre a questão de capitalismo ferrando o mundo. Mas é foda que tem uma hora que eles estão comentando algumas coisas sobre grandes desgraças mundiais, sobre grandes pragas, né, no mundo. Que daí fala, cara, vai ter genocídios, vai ter destruição de não sei o quê, assassinatos, é, Revolução Russa, Stalin, literalmente, tá? Revolução Russa, ponto. Stalin, ponto. Eu, caralho, porra, o anti-stalinismo eu até já tô habituado. Revolução Russa, daí aí, ó, porque assim, ó, tá lá marcado. Eu tô esperando terminar o livro para ver se
Dá uma Mas assim, ó, eu não sei não, acho que só... Stalinismo, a gente já está acostumado, né, cara? O tanto absurdo que é o ódio ao Stalin, a mesma forma que é o absurdo a. Se não fosse esse bicho, a gente tava falando alemão. Então, olha só como a mídia é hegemônica, como que a burguesia tenta demonizar um cara que salvou o planeta de uma raça ariana, tá ligado? Não, mas relaxa que Santa Catarina a galera tá querendo falar alemão. É, tem essa A também. galera se acha ariana em Santa Catarina. É absurdo, né, cara? Sabe o que que é o pior? É que eles fugiram tudo da Segunda Guerra Mundial por causa de Hitler. É que ele, Ou então, depois para esconder o passado. Tem uma galera que fugiu muito pra América do Sul, né? Da mas Alemanha eles nazista. fugiram porque estavam se fudendo, mano. É aquele negócio, tá ligado? É o teu bisavô dizendo, eu me salvei do Holocausto, e tu falando, o meu bisavô é alemão e Heil Hitler. Cara, tu já viu? Pô, tu é puta paga-pau de Stephen King também, né? Também, Eu de quero ver. Stalin e Stephen King. É... Será que o Stephen ah, King é stalinista? não, é porque tem um livro. Ai, como é que é? Eu tô tentando achar o nome do livro. Que, do filme, melhor dizendo. Eu não Aham. li, eu só vi. Que. Ai, 1949. não, é um livro do King, que é um guri de ensino médio, que tem um velhinho lá perto da. É um velhinho muito. Ah, ele é tipo É, o Aprendiz, tá? Esse é o nome, deixa eu procurar aqui. cara, isso É eu não filme, conheço. Tem um do 1900 e... Qual que é a data? mas é do Cara, King? sim, tem um livro dele que é uma data. Mas deixa eu só colocar aqui. O que que acontece? Deixa eu fazer um resumo do que eu acho que tu vai curtir aí, ó. Faz aí, Esse faz é aí. o, esse é o filme, tá? Tem o Ian McKellen, né? Que é o Gandalf e o Magneto. Pô, Uhum. cara, é o fucking Gandalf e o fucking Magneto. E é gay. Que eu lembrei que ele usou uma camiseta dessa, né? Que ele dizendo: eu sou Magneto, eu sou Gandalf e sou gay. Que é muito foda, cara. Quem celebrou o casamento dele foi o professor Xavier, tá? Serviu de pastor assim, os dois são muito amigos. Mas o Doideira, que eu ia né, mano? falar? Rapaz, doideira e massa ao mesmo tempo, tá ligado? Aham. Mas o que acontece? Tem esse menininho, esse cuzão aqui, que ele, é bom moço, lê pra galera, nananã, né? Aí, até que ele descobre que um das pessoas que lê, dos idosos que ele ajuda, é um nazista fugido. Nazista, não é modo de falar. Ó, tá aqui, ó, no broche dele aqui o SS. Tanto é que ele tem ainda essa porra desse. Ah, não, esse uniforme eu acho que o Gurico, não lembro. Mas ele é um alemão que foi o filho da puta, coisa. E ele começa tipo assim, a chantagear o cara. Tipo, se tu não fizer o que eu mando, eu vou falar pra galera que então nazista, filho da puta. Só que ele não tá chantageando pelo dinheiro, ele tem uma relação de poder, tem uma coisa que esse cara, o guri também não é santo. Ô, cara, é King. Eu só vou te dizer isso, assim, ó. A hora que tiver chance, dá uma olhada, porque eu aprendi isso. Eu volto a dizer, é King. É bom, é bom. Ah, cara, King é sempre bom, cara. Sabe qual foi o último livro do King que saiu? Porra, o King escreve tanto, não sei não. Ele não para, né, mano? Ele é um Não. monstro. Tá, vou olhar aqui, ó. Não Pisque, livro de Stephen King que chega ao Brasil em maio, tá ligado? 2025. Não Nossa, Pisque. não, cara. Tá, o livro de Ele- Stephen King uma data oficial uma data do suspense, tá ligado? Não Pisque chegará em maio. O personagem icônico recorrente da universidade, autor tal, tá reconhecido como um dos maiores. Não, não é isso aí que eu quero ver ainda. É sobre o que ele fala aqui, cara. Tá, calma aí. É um, é um trama de assassinato, de traumas e crítica social marcada por volta de um personagem clássico. É um livro que fala sobre a atualidade
de 2025. Pensando aí, Trump, ele é um cara que criticou Trump. Pô, a gente podia pegar aí o próximo, qualquer coisa, falar de Stephen King. Vamos falando, a gente Legal? começa a pegar, sei lá, abre o Wikipédia, por exemplo, e começa a falar de filme. Pô, cara, conta comigo. Pá, vi, não vi, sei lá, a gente vai trazendo memórias, vai trazendo não sei o quê, né? Ah, pega outro celular, cara, aquela Porra, sei lá, é muito foda. O Não Pisque, horrível. a capa é, sabe, aquela do judiciário que A é justiça lá que é a cega? justiça cega, só porque a faixa vermelha sangrando no olho e a balança e uma espada na mão, tá ligado? Pô, deixa eu procurar, fiquei curioso aí com a capa, não pisque. Não Cara, Pisque. eu uma vez falei pra Denise assim, ó, bora montar aí a coleção de livros do King pra gente ter. Ela assim, ó, tá doido, já viu quantos filmes, quantos livros ele tem? Ele tem muito, mano. Ah, Ninguém tem e aí muito. o foda, que aí eu vou fazer uma crítica, tá com a Suma, né? Porra, a Suma, tá caro pra caralho os livros. Depois que foi pra mão de vocês, vocês meteram, ó, os livros do King estão muito caros. A Suma não tem, ó, de boa. A, a Suma tá, sabe quanto é que tá esse livro? Na Amazon. Melhor, preço de capa. 110 pau, cara. É caro. Tá ligado Não, o aqueles. livro não tá tão caro. A Suma colocou os livros do King como muito caro. Ele não tem 500 páginas. Tem outros livros que são muito maiores, mais baratos. A Suma tá cara. Entendi. Cara, eu não sei o que falar. Tipo, sabe aqueles livros que eu escrevi? O Estranho no Aham. Beco, A Bruxa, é, Filhos da Lua, que eu não acabei, tá ligado? Mas tem um que eu não terminei, mas eu quero publicar ainda. O... Eles estão 57 pila na base ali, sempre 47, 50, já chegou a 60, mas tá nessa base sempre. O físico, né? O e-book é mais barato. Ah, sim, que nem aqui, o e-book é mais barato. Uhum. Só que a questão que tu tá falando de uma tiragem que ela é limitada, é um por vez. Cara, eu já vendi mais de 100 livros sem saber, tá ligado? Sim, não, mas eu digo, a forma de impressão dos caras é um por vez. Aham. Não, mas porra, eu Ah, fiquei muito feliz quando vi a parada que eu já vendi mais de 100 livros e eu sim, não, não imagina, publico nada. Caralho, mano, mais de 100 pessoas já leu essa porra, tá ligado? Eu Aí, acho ó, muito. também tem que pegar um dia aí pra fazer o especial de escritor, porra. Tu vem, faz. Não, a gente vai fazer. Eu tô falando sério, porque pra gente é isso, cara. Eu ainda A moral do canal é falar o que a gente tem tesão. sim, não, é legal isso. Eu às vezes eu fico pensando assim, mano, já pensou se um dia vira, porque assim, o cara que escreveu, eu fico viajando às vezes, já pensou se vira viral? Já pensou se do nada um comenta com o Explode, o outro, cara não espera. puta que pariu, olha só que parada, tipo, virou, tá ligado? Sendo bom, ruim, mas virou viral, tá ligado? Às vezes o que precisa, na realidade, é aquela história de ter alguém com mais um famosinho, ou Mano, então chegar o cara que não história em si ele necessariamente, mas alguém resolve fazer uma adaptação. Aí essa adaptação, porque daí, aí claro, a adaptação estourando, o livro estoura. Mas tu entende aquela história? sim, Alguém pô. simplesmente fala, cara, isso aqui eu consigo transformar em vídeo, né? Uhum. E aí, porra, é. Cara, eu fiquei já viajando em outras paradas. Pensei, pô, já foi vendido mais de 100 livros. Eu fico viajando em outras paradas. Pensei, ó, já faz um tempinho, tá ligado? Porque todo mês eu não compro um livro que dá lá também como vendido e não dou de presente, tá ligado? Também. Às vezes eu fico pensando, porra, 5 anos dando livro, tipo 12 livros por ano, é um monte de pessoa que vai estar lendo uma parada ou não lendo. Até para doar para uma biblioteca também, pelo menos, um exemplar de uma biblioteca, acho legal. É, Mas tipo, eu a fico gente viajando essas paradas, acaba. porque senão é, às vezes eu que me boicoto, que às vezes fazer isso teria o triplo de 100, poderia estar em 400, tá ligado? Não, mas eu vou te colocar assim, ó. Tem a história em quadrinho, e aí eu fiz um tempo atrás, eu fiz ela como encadernei. Aham. Encadernei no sentido, imprimir como A4, dobra bonitinho, tal. Aí tu tem que cuidar como na ordem, né, das Uhum. páginas. Cara, eu fiz um pra mim.
ficou muito legal. Daí eu falei com a Denise, pô, daí a Denise até também falou, faz outros, às vezes, né, com a galera, coisa. Nunca fiz. Pra te ver, mano. Publica no Clube do Autor. Deixa eu comprar por Ah, lá. não, é 20 páginas, eu posso deixar, na real, é só colocar online mesmo, mesmo que Não, fosse calma, online, calma, qualquer um. tipo, deixa eu Sabe? comprar Não, que eu pelo digo assim, Clube do Autor, porque tu ganha R$ 5. Um exemplo, tá ligado? Tu não, é publica que é 20 lá, páginas, ele é muito fininho, por não isso que eu faz tô mal. falando. É porque tu coloca o preço na venda. Tipo assim, ó, eu tenho o meu livro, ele já foi vendido pela Espanha e por Portugal. Um exemplo. Porque eles colocam o teu livro Uhum. publicado em outros países. Se o cara lê em português, né, A porque única coisa que o Clube do é Autor ele legal. pede, ele é chato, porque ele pede toda uma configuração do livro, ele tem que ficar tudo de um tal jeito, do tipo de folha, página. É chato. Quando tu termina isso, ele, ele vai publicar na Amazon, vai publicar em vários sites, tá ligado? Que tipo, tu me manda o link e eu vou ver aqui, ó, olha, tá, tipo, não precisa mandar o link. Tu fala assim, ó, meu livro está sendo vendido pela Amazon. Eu vou lá, pesquiso e vai estar lá o teu livro. Tu vai colocar o preço que tu quer de, porque se como tu publica gratuitamente, tu vai colocar o que tu quer ganhar. E o Clube do Autor vai colocar o valor deles. Porque eles realmente eles vão Divulgar. divulgar, não, eles não vão divulgar, eles vão vender Ah, quando a pessoa tem lá o vai comprar. espaço, tal. Vai estar lá no espaço, isso aí. Então, tu vai colocar lá num tipo de folha legal, uma capa massa, tá ligado? Tu vai colocar tudo na ordem. Daí eu vou lá, vou pesquisar, pô, Tine, tal livro, tal coisa. Pesquisei, tá aqui. Vai estar a versão Você e-book, tine. vai estar a versão e-book, a versão impressa. Quero a versão impressa. Comprei. Ah, vai estar tanto. Vai estar 70 pila. Caro. Beleza, 70 pila. Comprei. Ó, 7 dias tá na tua casa, a versão impressa. Vai 5 pila pra tua conta. Só para fazer um comentário. Clube do Autor. Clube Doutor. No. Não, não, não. No. Investe na gente aí, pô. A gente tá divulgando. Vamos fazer uma collab aí. Cara, o Clube Doutor é muito grande, cara. Os Porque caras são muito tu, foda, tá ligado? tu tá É, há quanto tempo já com coisa no Clube do Autor? Há a- muito tempo. quando eu escrevi o livro, tá lá no Clube do Autor, tá ligado? E é muito foda porque é muito organizado, é muito bem feito, tá ligado? É uma parada assim que, tipo, eu não gastei um centavo pra colocar lá. A única coisa que eles pedem é tipo assim, ó, tu quer R$ 5 por cada cópia do teu livro vendido, eu vou ter que vender por 70. Um exemplo, tá ligado? Tipo assim, por 40. Mas ia Por vender por quê? 65, vai para Eu 70, acho que digamos, né? sabe quanto que o meu tá, cara? Eu acho que tá. Vamos pesquisar aqui? Eu ia fazer isso agora, Faz cara. aí, ó, eu nem vou olhar, ó, pesquisa aí. Bota aí, ó, os treinos no Beco Clube do Autor. Não, não, eu gostei que já. Eu ia É, procurar Jean Correia, né? Eu ver o que que aparece. Se aparece bota Jean algo. Correr. Se botar Jean Correr, de repente aparece, tá ligado? Eu vou pegar outra Eu fiquei curioso cerveja. também. Ah, aqui, ó. Já. Filho da puta, saiu. Tomei uma santa. Tem duas versões. Vamos lá, vamos lá. Então, já que o Jean saiu, vamos continuar. Vamos pegar aqui. Cara, fanfic também faz tempo que. Vamos pegar uma. Cara, fanfic. Yaoi Transformers. Eu deixo a imaginação de vocês ficar como é que funciona um pornô erótico de Transformers. Cara, eu achei um aqui, mas ele tá no capítulo 15. Um Boys Love, né? Aqui, capítulo 1. Deixa eu achar, vamos começar. Onde é que eu leio aqui? Pera. Sim, sou maior de 18 anos. Vamos lá, sinopse.
Optimus recebe uma chamada de Megatron para negociar uma possível paz entre as facções. Porém, as intenções do líder Decepticon são outras. Quais? É que enquanto tá fora, eu tô começando um projeto de como ficar lendo contos eróticos. Aí eu fui procurar um Boys Love de Transformer. E eu achei, tá? O melhor é sério, tipo, eu achei essa a sinopse aqui que eu tava. Pior que eu já vi hentai de Transformer, cara. Quando você conhece pessoa, festa estranha com gente esquisita. Eu não tô legal, eu já tomei muita birita. Eu não tô legal. Eu acabei de ver um yaoi de Fullmetal que com os irmãos. Ai, cara, olha. Vamos lá, aqui, ó. Tô na página. Tá aí, ó. Aqui, calma aí, aqui que eu tenho que ver. Eu fiquei curioso porque tem duas vezes o teu livro da bruxa. Inclusive, muda o preço aí, ó. É porque é e-book e impresso? Não, não, versão impressa, versão impressa. E-book tá aqui, ó. Ah, mas a versão impressa é diferente, é porque o tipo de folha é diferente. Só um comentário. Eu gostei muito do livro que tu escreveu, que é Biologia e Manejo de Artêmias. Não, esse aí não fui eu não, pô, vai se fuder. Cara, Vai dizer que eu olho assim, ó. Tá aqui. E aí depois vem um outro teu. aqui, E ó, aí no meio tá. Biologia. Calma aí. E tem depois de novo, tem a segunda edição do Biologia e Manejo de Artêmias, tá? Certeza que não Lê, foi tu? tem. Jean Michel Correa. Porra, Michel é o nome de um amigo meu que a gente morou na mesma rua, tá ligado? Camarada. Ele não quis te contar, mas ele tem um pseudo nome Ó, aí. 48 pila. E eu ganho 5 pila desses 48. E, tipo, cara, eu tenho que comprar de novo E se for e-book? 28. É Não, não. digital, Tu não. ganha também ou não? Ganho 5 pila. Hum, Nos dois é 5 ah, pila. mas tu define o valor ou é sempre 5? Hum. Eu defino. Porque se eu coloco 10 de 48, às vezes vai pra 58 ou 68, tá ligado? Não, seria 53, não? Não, tipo, eu tô Mas sim. dando. Eu não sei qual que é a conta exata que é feita. Aham. Mas é Mas é o. uma. Cara, Clube do Autor tem muito tempo. Eu Tem, cara. É, porra, já. é um puta site foda, pô. Que curioso, eu fiquei pensando quanto tempo tem o, o site, sabe? Uhum. Nossa, breve introdução à moral de Kant. Cara, eu Ih, publicava num lugar, mano. Eu não, até, tipo, isso eu perdi, eu não lembro mais o que que cara, era. olha aqui. Só pra comentar, é de Joinville aí a sede. Olha que foda, Santa Não tava Catarina. ligado, não. Pô, mais um motivo. Bora aí fazer um convite pra gente visitar a sede de vocês. Imagina aí, ó. Diferente. Quem que visita a sede do Clube do Autor? Vai ser a gente? Bora? E o Pô, foda do sério, ia ser legal. se tu repara tipo, o site, tá ligado? É uma parada muito bem feita, cara. Não, bem feito. Não, volto a dizer, eles têm muito tempo. Eu queria saber de que ano que. 2009. Porra. 2009, 16 anos. É tempo. Porra, Índio Brasileiro Guerra, Neto. Eu gostei do nome do cara. Índio Brasileiro Guerra. é neto de Ricardo Almeida Anderson de Andrade. Andrade é um nome forte, hein? Não, mas índio brasileiro. Índio brasileiro. Mais forte Guerra. ainda. Pô, esse clube é fundado, depois profissionais do livro. Fundecer, pá, 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 pá. Feira de Londres, pô, cara. Biblioteca do Congresso Americano, SESI. Pô, estante virtual deu uma caída, né, cara? Depois que a Magazine Luiza comprou, eles se deram uma ferrada com o estante virtual. Não sei se chegasse a ver isso. Hum, acordo internacional ali. Pô, Clube de Autores Portugal, cara. Ah, tu até falou da Espanha, olha aqui, ó. Clube de Autores Espanha Sim, é também. porque que eu falei, o Liverpool começou a aparecer.
vende em Espanha e vende em Portugal, que eu recebi o e-mail. Eu, porra, olha só que o foda do meu livro foi vendido na Espanha. Então, cara, isso é. Eu não O falo. cara não espera, né? Aham. É. Isso é uma espada muito massa, tá ligado? Vamos fazer uma leitura, uma hora. A Quem gente que vai você tá lendo. falando, porra? Vamos fazer O autor não Cara, vai processar? cara, às vezes ele fica meio doido, bêbado, tá ligado? Isso é muito bom, né? Coisa, tipo, ô, lê aí pra mim o meu livro aí, mano, beleza, tal. Depois, processinho. Tinha um site que o livro que era lido. Cara, isso aí eu achava muito massa, porque na época que eu tava escrevendo o Estranho no Beco, porra, isso já faz tempo, mano, faz 9 anos atrás. Eu tava começando a escrever o Estranho no Beco e eu botei num site, esse site sumiu. Não, não sumiu, não consegui mais entrar nele, tá ligado? Aconteceu uma parada. Mas sabe o que era foda desse site? Que eu achava demais? É que tu podia publicar uma vez na semana um capítulo. Ah, tipo um Wattpad, uma coisa assim. Cara, tinha 780 críticas que falava bem do livro, tá ligado? Tipo assim, ó, eu tava eu tava era tipo capítulo 3 e a Olha o galera ficava comentário. comentando, quando é que sai o próximo capítulo? Termina de escrever esse próximo capítulo, ô, porra, o capítulo isso, aquilo, pô, e um Cadê? monte de teoria, tá ligado? Um monte de parada massa. E eu ficava, caralho, mano, eu não sei nem escrever direito e eu tô lendo um monte de parada foda pra caralho do livro. Ah, mas é aquela história que a gente fala, a gente falta um formalismo, que nem a gente falando sobre os acadêmicos ali falando negócio, mas o cara consegue já tatear, que eu digo assim, ó, mas o cara não tem aquela formação estrita que o cara fica, sabe? Uhum. Mas, vamos lá, o bêbado da Havaiana, mas o cara tem já todo um coisa que ele não precisa daquele formalismo, justamente de Uhum. forma bruta ali, já tem todo o rolê. É Mas eu ia te falar um o negócio que eu acho muito. meu tio Hoje em que dia, fala umbigo e problema, cantando Pink Floyd depois de tomar três cervejas, tá ligado? o inglês perfeito que a Inglês gente não perfeito. consegue. Mas parece que hoje em dia, pra galera parar pra ler aquela questão. Então, muito nessa. Ainda existe, vai ter uma porcentagem, mas tava uma época mais de blog, né? E eu falo, Uhum. hoje em dia eu tenho uma pena que parece que as notícias é tudo curta. Instagram, cara, tu tem que condensar, 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 condensar. Parada mega complexa, tu tem que transformar um negócio de 15 segundos. E é muito tempo, se bobear. Uhum. É, até agora, até hoje, o problema dos comunistas de, tipo, acessar, de ficar nessas redes, né, cara? Pô, TikTok, isso e aquilo, porra, falar uma coisa complexa aqui em 1 minuto e 15. Um minuto, menos, 1 minuto e 15. É 60 segundos, tá ligado? Daí tu tem que falar uma parada bem rápida, foda, e dizer, pra continuar o vídeo, entra nesse site, tá ligado? Porra! Lê mais esses 3 livros aqui. Ah, Cara, tu falou, eu lembrei da Mari Kruger, que ela é bióloga, ela faz uns vídeos legais, tal, ela é divulgadora científica. Ela até foi nos Três Elementos. E, e é isso, eu fico pensando, ela dizendo sobre, pô, fazer um vídeo bacana, muito curtinho, sabe? É uhum. difícil, cara. Ô, Tim, vamos zoar com a minha cara. Bota lá no Cubo de Ator, libera a primeiro capítulo, porque eu deixei liberado o primeiro capítulo. Tem o livro A Bruxa ou Estranho no Beco. Vamos ler só pra zoar. Vou pra zoar com a minha, Ah, pra ficar zoando mesmo aqui? Pra nós dar uma risada? tá querendo zoar, não sei se vai ser zoado, mas eu tenho que achar primeiro, calma aí. Ah, tá. Pra zoar que eu falo porque eu sei que é legal, tá ligado? É divertido. E daí, pô, eu quero ver Tem tu. diferença alguma versão que tu colocou, não? Não, todos eles é o primeiro capítulo vai estar liberado, a diferença é o valor mesmo. É que eu Mas não eu leio um recomendo, trecho aqui, ó. eu recomendo Tu ir recomenda no, qual? eu recomendo o que eu quero dizer é tipo, tanto faz. Quer ir no estranho no beco ou na bruxa, tanto faz. Os dois Vou têm cinco indicar, estrelas. tanto faz. Tá, o tanto faz? É, Então tá, então eu vou no Estranho Bem que já tá. Eu tô aqui. Eu gostei que assim, já começou aí a. Então vamos lá. Vou o ler a estranho no sinopse, beco tem Estranho muita. no Beco. Estranho no beco, só para te. Agora eu vou te dar uma breve reflexão. O estranho no beco.
eu e tu andando na rua indo pra Rose e a gente falando sobre uma história de vampiro que seria diferente, que não seria algo que é conhecido, tá ligado? Que a gente já. E tu me ajudou a formular essa história. Eu botei o nome dos autores, tudo, mas tudo envolvido com o que a gente conversou na época, tá ligado? Uma conversa doidona, é isso que você tá dizendo? É isso, uma conversa doida. Mas, tipo assim, eu tenho uma parte do livro que eu comento que eu acho que não sei se é na sinopse ou no final, que eu falo que tipo, a Eliane me ajudou a escrever o livro, tá ligado? Depois, mas eu falo que, tipo, tu foi o cara que me inspirou a escrever a parada. A O não que tá esquecer essa errado. Logo se vê que já começou errado a ideia. E a bruxa já é sonhos que a minha esposa tinha recorrentemente, ela acordava assustada à noite suando. Então, tipo, a bruxa eu escrevi baseado no dela. É que eu tô pensando que belo trauma, né? Não, falando Aham. sério, Não, já. eu tenho que traumatizar as pessoas, senão não sou eu. Não, mas ela já começa. Nossa. Mas só pra comentar, é que eu começar aqui, ó. O Estranho no Bacon. Como é? Roran. Aí eu já sinto aqui Eragon. uma. É, a punheta em Eragon aqui. E foi, cara, foi um livro que tu. Nossa, tu pentelhou a galera pra ler de um jeito. E tu, chato pra caralho. Esse livro, tu falou tanto. Aí depois comecei a ler, eu achei muito bom. Hum. Então, e Eragon é um nome bom, né? Tipo, Roran é um nome foda, né? Ah, mas Roran não. Roran Martelo Forte. Pô, é um nome. Por isso que quando eu vi o cara criticando o livro lá, eu pensei, ele não falou do Roran. Ele simplificou a história do Eragon, tipo, ele quis montar muita velocidade naquela história ali, que realmente é aquilo ali que Eu, acontece. é que Mas, eu mano, teria que reler, porque foi um dos primeiros que a gente leu assim. Mas eu olhando outras críticas do cara, achei fraco, né? Assim, quanto a. Mas entra aquela história. Eu acho que não é problema, às vezes, tu pegar a batalha ser curta. Porque é isso, às vezes simplesmente vai. Os caras estão fugindo. Eles são humanos, cara. Eles são Ha- fracos. Harry Potter, o final do livro tem 3 páginas, cada livro, tá ligado? Não, Então, pô. não é tipo, ai, que acabou rápido. Mano, como é que foi, como que foi desenvolvido toda a história, tá ligado? O Eragon, tipo, ele simplificou, tipo, da forma que ele falou, o filme do Eragon é bom pra caralho. Mas quando o cara lê o livro, mano, a construção que fez ele e o Bron, o irmão dele, o Roran, tá ligado? Tipo, foi muito mais Sabe complexos o. com a velocidade rápida da história. Sabe, a crítica dele, ele vem colocar de um brilho, porque a forma que o Bron morre, beleza, às vezes é mais heróica. Então, e às vezes é justamente esse problema. É só tu olhar aquela crítica que o Ora Thiago faz sobre The Boys e Tropas Estelares. Tropas Estelares justamente tira esse brilho heróico dos personagens. E Aham. o The Boys, ele coloca um brilho em certos personagens que inclusive são vilões, que, cara, é literalmente uma estética nazista. Então, por isso que eu olhei esse cara, eu vi que ele não tem questão de estética e questão de política daquele cara que tu mandou, ele é bem raso. Porque quando ele fala, por exemplo, de Eles Vivem do John Carter, que é um puta filme anticapitalista, ele elogia e tal, mas tu vê que é raso a crítica. Tu tem que ver esse filme, porra. Pronto, ok. Ô, Eu Tini, acho. falando sobre a capa, o que que tu acha da capa do Estranho do Beco? É alguém que tá num canto que vou te chupar, e aí eu tenho medo que ele chupou muito forte e saiu sangue. É... Tu falou que cara, é pra zoar, vou. Não, mas é boa, pô. É uma capa Mas bonita, não é? É sabe uma o que que capa, o que eu quero dizer é o seguinte, é uma capa comprável. Sabe aquele negócio? Não, sim. É... Mas sabe o que que eu fico pensando? Que esse meu mouse tá aparecendo, não tá, né? Ah, tá aqui. É, para mim é um padre. O chapéu é de padre, pra Ah, mim. sim. Quem fez essa capa pra mim foi o Juninho. Eu tinha uma outra Aí. capa, mas eu adorei essa capa. Mas tem um padre ou não? Não.
Que, cara, pra mim, por causa do tipo de chapéu, não sei, tem algo. Pra mim, sei lá, a batina voa. Eu quero que tu analise o contexto de localidade da história, tá ligado? Quando tu lê a história, assim, o primeiro capítulo. Porque Só pra comentar, porque pela capa me parece. Eu vou pensar Londres, Inglaterra, claro, eu também não, mas Drácula. não, não é, parece porque, mas é a questão de tipo, é um estranho no beco. Beco é uma coisa muito nossa, tá ligado? Ah, lá também tem beco, cara. Ó, mas só pra comentar aqui, ó. Essa página foi vista 955 vezes desde 19 de outubro de 2020. Acho que tinha Olha mais que tempo, legal, tu não, cara. não faz tanto tempo que tu colocou aqui. Mas que legal, cara. Não, não, esse aí foi o segundo. Isso aí é fora os 700 e poucas vezes Então, aqui é e caiu, tá ligado? somar, Isso que eu mas só fico pra feliz. comentar, ó. Eu penso assim, ó, tem uma história que já tá muito, tá uma cara tipo, uma cara pensando, tipo, eu tô ficando mais velho. Mas dessa forma de uma cara, somando a quantidade de pessoas que já leu e pessoas que nunca entraram no site já leu o livro, tá ligado? Aquela questão sobre tocar uma pessoa e tu nem tem noção. Aham. Daí tu clica no livro, aí vamos ver Tá, o. calma aí, eu tô tentando ler a sinopse. Ah, tá, lê aí. Roran é um jovem comum que tem sua vida completamente modificada por um ato. Impensável. É que eu faltou que tá na outra linha. Não, assim, não, mas não tinha mais uma coisa, termina assim. Ah, tá, daqui. Vamos lá agora. É que eu tô com como eu tô com o Google Meet aberto, ele fica meio em cima, tem que ficar estranho no beco. Essa página aqui, ó, beleza. Essa é a melhor, né? Página 3, gente. Primeira edição. Os personagens e situações dessa obra são reais apenas no universo dessa ficção. Tem que deixar Tá claro, né, ligado que isso Tina? aqui. Ah, é bom, né? Porque a galera. No lançamento 2017, Gênero Aventura. Isso aqui tem tudo. Ah, revisar a Alessandra Ferreira. Ah, legal, Verdade, né? lembro disso. Vai Pior ser que eu muito lembro legal. disso. E-mail. Continua com o e-mail? Qualquer. Vai. Jean, underline, Correia 20, arroba. Não, mudou. Tipo, esse aí já tava muito cheia a caixa, eu não recebo mais e-mail nesse. Não dá de editar isso? Tá, não sei, não fui ver. Porque Já agora mostrou isso eu só pra uso o Lília? Gmail, eu só uso o Gmail. Já mostrou pra Lília? Não, mas legal, né? Tem, mas, pô, tem que mostrar pra filha, pô. Para a Lilian. Eu não consigo ler. Daí tu lê, pô, lê, pô. Tá. Para Lília, não vejo a hora de ver seus olhos encontrando os meus. Massa, né, cara? Aí eu Pai, fico né, emocionado. cara? É massa, pô, coisa de Ah, vai pai, pô. chorar? Não, mas pai é aquela coisa de pai. Mãe, eu vou pegar uma e vou começar a leitura dramática. Um Perfeito. instante. Não vou no banheiro, só vou Pô, vai, pegar uma. vai ser muito bom isso, cara. Ah, voltei. Nossa, a foto saiu? Aqui. Ih, cadê? Tá aqui. Não, quem foi pra próxima? Enquanto isso, cadê? Vamos procurar. Cadê o conto erótico do Transformer? Aviso legal, capítulo único. Optimus se perdia em meio aos próprios suspiros e gemidos. Sem sucesso, buscava reunir o pouco de sanidade que lhe restava para tentar refletir sobre o que estava acontecendo ou o porquê de tudo isso. Havia recebido um comunicado de Megatron exigindo que o encontrasse em segredo, sigilo, e a sós em uma caverna a 600 quilômetros longe de onde ficava a arca. Seu inimigo disse pretender uma negociação sobre uma possível trégua. O líder dos Autobots, mesmo desconfiado de traição e emboscada, decidiu arriscar.
Afinal, quando foi que já teve chance de negociar a Não, mas paz com o cheguei. líder dos Decepticons? Ah, beleza. Tava lendo aqui o fanfic do Transformers. Já começa assim, ó. Ótimo se perdia em meio aos próprios suspiros e gemidos. Sério. Tá, vamos lá. Deixa eu voltar. Cadê? Aqui. Capítulo 1. Um estranho, um ato impensado e um caminho sem volta. Os humanos são seres extremamente capazes de surpreender. Caminhava pela rua entre a multidão, vestindo roupas simples. Uma jaqueta que puxei o capuz para esconder o meu rosto. Não aparento mais do que 60 anos. Tá velho? Se pensa, mas se for um velho, uma coisa. Se for um Lula, daí tá também. Não, se for um Bolsonaro, tá acabado. O Lula tá. Tem os cabelos e a barba brancas como gelo, mas a minha aparência não condiz com minha verdadeira natureza. Caminhava calmamente, observando a dinâmica dos humanos e a capacidade incomum de não perceber o quanto estão misturados com outras espécies. Subitamente, reconheço que estava sendo rastreado. É tornozeleira eletrônica. Muito bom. Passe- Deixa eu- É que, desculpa, tu falou que era pra zoar, eu vou. Não, a ideia é essa, tá ligado? A gente se divertir com a parada. Ele já não é mais o Lula. Passei por muitos lugares que estavam fechando, visto ter passado das 11 horas da noite. Esta é uma das grandes cidades, com ruas largas e amplamente movimentadas, até mesmo em uma noite fria e chuvosa como essa. Em nenhum momento durante minha existência dei relevância para as horas, mas dada essa inusitada circunstância, estava curioso para saber em quanto tempo seria abordado. Não, mas espera aí, é só para saber, o teu vampiro pode ir no dia ou não? Então, vai ter que continuar aí, porque daí é Ah, spoiler. tá. Não, porque eu ia dizer assim, ó, se ele pode ir de dia, beleza. Se não, se ele ele não pode pegar sol, eu vou dizer, ele tem que se preocupar com o relógio. Aí é irresponsável. Vai, ficou boa a frase do vivo, Analisando, vamos. é, Ficou, mas eu tenho que imagina, fazer a. vivo há tanto tempo que não me importo mais com o tempo Nossa. que se passa, né? Ah, tu, cara, é aquela história. Os humanos têm muita pressa. Aham. Observei o tempo correr e ser registrado pelos letreiros brilhantes no alto de um prédio, sem deixar de notar o quão imprudente esse grupo era. A rua ainda estava movimentada, com muitas pessoas passando apressadas sem notar a minha presença. Entrei em um beco e esperei. Sabia que estava sendo seguido. Era questão apenas de tempo. Esse aí, ele realmente ele vive imprudente, não mora no Rio de Janeiro, porque senão tu não vai entrar num beco. A menos que você tá preparando a armadilha, quero dizer isso. A situação tornou-se ainda mais pitoresca, pois inesperadamente um humano estava próximo de mim. Atento à chegada de meus perseguidores, nem ao menos notei sua presença, não antes de estar perigosamente próximo. Merda! Eu gostei, o cara tá falando super educado. Aí chega, primeira palavra da página. Merda! Gostei. Não, eu acho válido isso, eu gosto. Deveria ter pego o ônibus. É um fudido, cara. Não tinha Uber na época, eu sei disso. Estou com pressa voltando de meu trabalho como empacotador em um supermercado no centro. Resolvi descartar a condução para economizar. Tá, cara, fudido mesmo. Caminhando até o subúrbio, leva apenas. Caralho, leva apenas 40 minutos, mesmo nesse tempo nojento. Que continua a piorar, está chovendo. Continua a piorar, está chovendo. Uma chuva gelada e contaminada em conjunto de um frio totalmente desnecessário. Esse aqui eu tô fazendo a voz mais assim porque eu tô me vendo, já é o fudido, Sim, né? aham, bem nessa. Continuo caminhando, apressado, tomando cuidado para não esbarrar nas pessoas e perder tempo com incidentes. Odeio o meu emprego, a única coisa que passa por minha cabeça é chegar em casa, me livrar dessas roupas molhadas, um banho quente e minha gelada no ponto me esperam. Porra, sim. Dessa vez será apenas uma, não serão 10 como na noite passada. Isso é o high? Não, Ou mano, já. isso é a nossa vida, tá ligado? Não, É atual, tipo, mas tá a ligado? gente agora tá. É tipo assim, ó, 2017. Olha
como que... porque a escrita, ela conduz muito com a realidade que a gente vive, tá ligado? Nossa, sim. Mas é interessante até pensar sobre como que tá pensando, como é que tá sentindo, né, cara? Uhum. Não deixa de ser um diário, em certo aspecto, Aham. no sentido Concordo, menor. concordo. Eu acho que tudo que a gente escreve é um diário. Sim, porra. A gente falando aqui não é um diário. Uhum. Dessa vez será apenas uma, não serão 10 como na noite passada. A recompensa por meu excesso foi uma bela ressaca. Cheguei atrasado e levei uma advertência de meu superior. Combinando para tomar meu, combinando para tornar meu dia ainda pior. Tenho que manter minha meta pessoal de apenas uma advertência por semana. De outra forma, as consequências serão permanentemente desagradáveis. Não quer dizer nada. Uma advertência por semana ainda é demissão, tá? É, tu não sei se tu era CLT na época, mas não é bom ter uma advertência por semana. Se for uma mijada por semana, tudo bem, tá? Isso aí. Distraído, deixo cair de meu casaco o crachá. Entre as poças de água, posso ler de forma nítida os dizeres: Roran, será um prazer em atendê-lo. Sorrindo amargamente, é inevitável pensar no quanto este é um emprego de bosta, mas pago o aluguel. Porque antigamente, hoje em dia não ia nem pagar o aluguel. Infelizmente é verdade isso que eu tô Sim. falando, né? Me erguendo com um crachá em mãos, percebo um grupo de pessoas cercando um homem sozinho numa viela obscura. Como previa, agora mudou, né? Como previa, fui cercado. Eram 4, todos com aparência jovem, cabelos compridos, quase um clichê. É um bando de roqueiro, é isso? Quase um clichê. Esperei, justo. Esperei pacientemente para ver o que fariam. Afinal, um pouco de entretenimento pode tirar meu tédio. Isso eu acho interessante, daquela questão do o cara ser tão velho, tão antigo, que tá entediado. Aham. Me lembrou um filme que eu acho muito bom do Jim Jarmusch, que é Amantes Eternos, que quem faz o vampiro é o ator do Loki, que ele é um vampiro depressivo, ele é tão antigo, tá tão entediado, entediado barra depressivo, Sim, que sim. ele tá pensando em suicídio. E aí tanto é que ele encomenda uma bala de madeira, a ponta de madeira para poder se matar. Foda. Está tarde para um velhote andar pela rua, disse o de casaco preto. Como previsto, eles fizeram um círculo ao meu redor. É um bucaque. O que você... Cara, tu falou Gato, que era pra zoar, agora eu punhetão. vou. O que vamos fazer com ele, Roger? Roger. Falou. Não. O que vamos fazer com ele, Roger? Falou suavemente o ruivo, enquanto mexia com algo no bolso do casaco. Podemos fazê-lo correr para ver até onde consegue chegar antes de o capturarmos, sugeriu o rapaz mais baixo, que parecia um anão bem alto. O que é um anão bem alto? É, o, é esse cara. Não, mas o que seria a descrição de um anão bem alto? Qual é a. Pensa no anão e ele é bem alto. Boa ideia. Prefiro sangue quente. Torna tudo muito mais saboroso, declarou um oriental. Eu quero falar que o Jean tá buscando fazer ser inclusivo aqui nos agressores. Faltou aí ainda só mais um indígena e uma mulher para dizer. Mas assim, cada um é diferente. Legal, né? É inclusivo, pô. Sim, pô. Bandido também tem que ser inclusivo. Eu brinco, mas eu acho interessante a questão. Eu quero ver drag queen, bandida, lésbica, sabe? Tem às vezes uma. Cara, tu tá falando umas coisas, umas coisas foi umas críticas positivas que eu recebi na época, que era como que é legal, tipo, parece que eu tô conversando com várias pessoas diferentes, tá ligado? Isso é legal, tipo, não é todo mundo igual. Sim, não, leitura dramática, pô, tem que ser ainda. Eu só não. Voz de oriental eu não vou fazer aí. Eu ia fazer a piada, mas eu pensei assim, melhor, né? Olha, esse velho tem cara de flango. Não, não acho, né? Eu acho que é pisada. Não, cara, pior que eu lembro que até pouco tempo ainda, nossa, filme nacional ainda deve ter. Enquanto assistia aquelas falas, observei o quão patética pode ser a ralé.
Pelo menos como me Pelo menos como me emboscaram no beco, será fácil matá-lo sem chamar atenção. Continuarei o meu passeio. O primeiro ameaça me pegar. Permaneço observando impassível, aguardando uma ameaça real. Neste exato momento, enquanto analiso o grupo, escuto uma voz provinda do início da rua em que estava. Ei! Deixa o velhotinho para. Porra! O cara vai ajudar e chama de velhote. Não é idoso, não coisa. Porra! Lembra, né? Pô, barba branca é como neve, né? Não, mas aí entra aquela coisa, tu vai dizer, ó, deixa o senhor, deixa o idoso, ó, se Deixa o tu velhote. chegar, pensa, o cara vai ajudar teu pai e diz, ó, deixa esse velhote em paz, esse mal acabado. Ah, Mas essa sensação que cria é boa, pô. não, é que o cara vai, eu não sei se tá ajudando ou só tipo, puta, Humilhando. cara, jovem falando merda. E não é da intenção. Entra muito aquela coisa do, não, o personagem tem que ser muito, não, o cara é um jovem, né? Cadê que vai? Ei, deixa eu ver, te em paz. Gritou um rapaz, enquanto corria de encontro ao grupo que me cercava. Era tão novo quanto os meus supostos atacantes. Corria determinado e seriamente, enquanto segurava na mão apenas crachá. Ele ia ameaçar com uma carteira de trabalho, um CLT. Pá! CLT, Curio- porra. Curiosa. Oh, eu tenho experiência em sofrer, cara. Aqui, ó, sofro todo dia 6x1, porra. Cara, se fosse hoje em dia, tu ia colocar a questão de 6x1 aí. Não falou, mas eu sei que Pode é. ser. Curiosamente, passou por minha mente a inusitada situação. Por qual motivo esse imbecil, porra, estava tentando, indo ao encontro de um grupo desconhecido, sem noção do perigo, proteger um velho? Caralho, que cara mais egoísta, ele não sabe o que é Mas é verdade, solidariedade, cara. Tipo assim, escutar o que o que outro. esse maluco tá aqui no meio de 5 caras, tá ligado? Um Não, cara mas de esse mal. velho é o velho safado escroto que eu vou dizer. Ele é daquele que o cara tá batendo na esposa e vai dizer: em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Eu quero dizer que o teu protagonista tem isso aí, ó. O Tá protagonista dito. tem aquele jeito mesmo de, tipo, porra, eu já vivo mais de que 1000 anos, tá ligado? É, Não, essa situação tá me tornando interessante, que não é é uma só pra coisa comentar. comum. Que eu vou dizer, esse teu velho é conservador, mas sabe que a figura do vampiro, a representação do vampiro é de conservador, né? Eu li, Sempre. eu li, ba- eu li muito sobre vampiro nessa época, cara. Então Principalmente, tá. principalmente a questão de, tipo, entrevista com vampiro. Eu me inspirei muito nessa parte do King sobre a hora do vampiro, tá ligado? Então tá aí, ó. O cheirinho de. Mais um pouco apertou 17 aí. Eu não vota mais, não precisa, né? Porra, pelo menos isso. Viver 1000 anos ainda tem que. O cara tá votando. Indo em encontro de grupo desconhecido, sem noção de perigo. Proteger um velho, justamente contra um grupo de 4 ralés, da mais baixa categoria. Se é possível acrescentar mais decadência. Permaneci impassível, aguardando pacientemente o desenrolar natural dessa situação ilógica. É aquele assim, só faltou ele puxar um pipoca e ver assim, vamos ver eles se fuderem. É muito isso, cara. Ao ouvir o grito, Roger volta-se para o Roger, eu vou dizer que é o Rogerinho do. Do Engar. Isso aí. Ao ouvir o grito, Rogerinho do Engar volta-se para o rapaz que vinha correndo. Ora, ora, abordamos um e ganhamos outro de brinde. Hoje teremos sobremesa. Enquanto falava, fez sinal com a cabeça para o baixinho e o ruivo seguirem, deixando apenas o oriental próximo a mim. A situação começou a se tornar simplesmente cômica. Deixaram deles apenas para trás, chega a ser hilária a inexperiência desses jovens. A ralé, continua a ralé. Segura o velho para que ele veja o que vamos fazer com o outro. Eu pensando no velho dizendo, foda-se, né? Nem conheço o cara, deve ter. Imagina, pelo que eu tô vendo, já mandou o Roger. O oriental apenas me olhou como se me desafiasse a virar o rosto da cena que se desenrolaria a seguir. Continua a observar a cena, tediosamente curioso com a situação. Os três, enfim, cercam o rapaz, interrompendo sua corrida e obrigando-o a encará-los um por um.
o jovem já chegou errado, que ele tinha que chegar dando uma voadeira. Aí, ó, ele estaria. O que você pensa que vai fazer? Vai bater com esse crachá? Exclama X. Enquanto os outros dois. Como assim exclama X? Não foi dele? Quem que é o X? É o personagem, etc, tá ligado? Exclama Hum, X. acho que ele pensa que é herói. Vindo aqui achando que pode enfrentar três. Mas ele foi para enfrentar quatro, né? Que mais um pouco. Emenda o ruivo segurando a risada. Eu quero dizer que tu não tá falando que é uma pessoa com nanismo. É apenas um cara muito maior, não alto. Apenas ri, parado com os braços. Não tem a Branca de Neve, é isso? O Dunga. Parado com os braços cruzados, enquanto os olhos afiados permanecem fixos no jovem de crachá. Imagino se ele não conseguiu pensar em nada espirituoso para falar. Nem tanto pelo fato dele ser loiro. Porra, tirou loiro pra burro, Jean. É sério, e a piada loiro burra aí. Mas eu quero dizer, ó, geralmente a piada é loira burra. O Jean é inclusivo. Ele diz que loiro também é burro. Mano, Porém, é. Ah, não, é tipo assim, ó, quando eu tava escrevendo, eu tava me divertindo, eu queria fazer um suspense, mas com, tipo, questões que, tipo, que a gente vive na nossa época, tá ligado? é uma Tipo, punheta acadêmica, né? isso, é tipo, não é vou colocar isso bonitinho ou isso aquilo. Não, é um suspense onde que tem bullying, tá ligado? Onde que tem, tipo, é, olhar e tentar diminuir ao máximo. Tem tudo essa Cara, é que eu pegada. acho que tu tinha que ler em algum momento, se você até tem alguma coisa, que é da galera beatnik, que é muito porra louca, é galera anos 60, né? E o Hunter Thompson, que deu um jornalismo que também ele usava droga e ia fazer jornalismo. Aham. Então, ele estava drogado fazendo jornalismo. Imagina o que que saía. Porque eu quero falar sobre o linguajar sujo, sabe aquela coisa assim, ó? É Sim. de pegar e sair um monte de merda, do tipo, sai dessa coisinha. Aham. Então, acho que tu ia curtir, sabe? Ah, tá. Nem tanto pelo fato dele ser loiro. Porém, é evidente que não acompanha nem de raciocínio dos outros. Aí, ó. Longe de mim esse tipo de preconceito, totalmente mundano. Longe de mim, mas foi. Ah, mas nunca fiz isso, né? Mas a mais improvável das situações acontece. O rapaz desfere um soco no rosto de Roger, que ao ser atingido pelo soco, não se move ou demonstra emoção. Só para comentar, isso aí é um princípio do. Todo mundo odeia o Chris. Quando ele vai brigar com um cara que faz bullying, Aham. ele fala que a questão, tu dá o primeiro soco, e aí sempre vai vir alguém separar. Como, é claro, ninguém vai separar e o Chris apanha. Aham. Então eu pensei nisso. Em seguida, Roger agarrou. Cara, aí o guri foi dar um soco e não conseguiu. O cara não teve força. Humilhante. O Roran não teve força. Então, é assim, é humilhante, cara. Aham. Em seguida, Roger agarra o rapaz que estava próximo dele, pelo pescoço e o levanta do chão como se não tivesse peso algum. Caralho. Vai precisar de muito mais do que isso para me deter um. Pausa dramática enquanto vira o rosto em minha direção. Novamente ali estavam os clichês. Os velhos clichês de filmes e consumo de massa. Vocês nem sabem o que sou. Joga em seguida o rapaz com violência que cai de costas no chão. Ao atingir o chão, eu só tô curioso se ele estava segurando ainda o crachá quando ele caiu no chão, tá? Se ele. Crachá Aí, e ó, pô, violento. ao atingir o chão, ele se debate como se tivesse perdido o ar. Arqueou a barriga e debateu suas pernas, tal qual um peixe ao ser retirado da água. Pô, tu acha que vai. A imagem eu tô pensando no cara. É o cara sofrendo, né, cara? Tipo. Não, não, mas eu tô pensando num cara magrelo também, sabe? Aquela Aham. coisa de bateu, sabe? Bate o peito assim quando sai. E Nossa, isso, não sai o ar, é isso mesmo. É a sensação de desespero. cara,
O que aconteceu a seguir foi que os três o atingiram com pontapés durante algum tempo, para logo em seguida também o erguer pelos cabelos e acertar-lhe inúmeros golpes no rosto. Provavelmente o outro só dizendo, foda-se, né? Não é comigo? Eu não pedi para ele vir me defender. Uhum. A, a distância em que estava, conseguiu ouvir alguns ossos se quebrarem e ver o corpo do jovem se tornar disforme. Toda essa comoção não deve ter durado um minuto. Lembra que é o Apesar de suspense, né, Tine? Não, que eu tô pensando, cara, mas ele também foda-se com outro. Tipo, a vida humana vale muito pouco, É um né? vampiro, né? Né, mas então, voltamos ao conservador. É que eu fico pensando, para esse cara escravizar pessoas não é muito longe. Uhum. Engraçado, né? Que é o que conservadores faziam, inclusive, né? É, como aí, apesar de serem ralé, eles ainda eram da minha espécie e tinham uma parte dessa força. Hum. Quando se deram por satisfeito, voltaram os três a atenção para mim, caminhando em minha direção. É só para eu pensei agora que se tem alguma questão de vampiro neles, que são da minha espécie, né? Bateram bastante, sabe tu colocar no mixer? Uhum. Liquidificador, foi isso que tava fazendo com o jovem. Menos de É um minuto, né? pra... Tipo, Sim, mas é para dar uma batidinha assim para ficar mais saboroso. Primeiro vamos matar o velho, para o nosso herói assistir. Eles gostam primeiro, vão bater no jovem pro velho ver. Agora vamos matar o velho o Pujol vai agonizando assistir. pra tu ver que tu é um inútil, né? É muito. Se é que ainda consegue enxergar algo com a cara em frangalhos como está, declarou Roger. Encarei seus olhos, me segurando para não rir da ironia da situação. Foi quando eu vi o jovem se mexer novamente ao segurando o tornozelo de Roger. Corre, velhote! Roger quebrou sua mão, caralho. É que foi. Já dói, né? Pisando sobre ela com outro pé que estava livre. Tive a impressão que o rapaz desmaiou com a dor. Os humanos podem mesmo nos surpreender. Ele realmente se colocou em perigo para tentar ajudar um velho desconhecido. Encarei impassível meus perseguidores, aguardando pacientemente seu próximo movimento. E por fim, a brincadeira acabou. Porra, é muito anticlimático, mas eu entendo e isso me faz muito pensar no próprio velho. Porque, tipo, é muito rápido, apesar de tudo aquilo que tu falou. Tem 1.000 anos. O que é 1.000 anos? Isso Se mesmo, tiver cara. Pegou a durado vibe. uns 5, 10 minutos, que vamos colocar muito Aham. longo ainda. Ainda é muito rápido. Não tem aquela. Uhum. Como eu pude fazer uma coisa tão estúpida? Eu tenho que fazer a voz. Cara, eu não sei. O cara que apanhou muito. O que eu tô pensando que é isso. Como eu pude fazer uma coisa tão estúpida? Devia ter seguido meu caminho e deixado o velhote com seus próprios problemas. Talvez ligar para a polícia fosse a opção mais sensata. Mas não. Tinha que me meter. Olhar aquele senhor cercado me levou a agir sem ao menos pensar racionalmente a situação. Não consigo enxergar. Apenas ouvi alguns barulhos e passos na minha direção. O velho deve estar morto e agora é minha vez. Sinto minha mão quebrada, provavelmente algumas costelas, a dor é excruciante. O gosto de sangue na minha boca me dá ânsias. Percorro a parte interna da boca com a língua e sinto vários dentes moles. Cara, isso é uma sensação que eu nunca tive. Deve ser muito horrível tu ter. Não sei se já teve uma sensação assim do dente mole. Só Tipo, em sonhos. eu ia dizer, só dente de leite, né? Aquela coisa. Não, é em sonhos, sonhar com isso. Um pouco disso é Nossa, o cara. sonho. Dá pra trazer essa agonia no próprio sonho, tá ligado? Eu nunca tive o dente mole de uma surra, mas eu tive o dente mole em sonhos. Não, E, que e, eu penso ago- que e estranho bizarro. agoniante. Tem que procurar o que que significa sonhar com dente que cai. Eu sei que tem significado aí dessa galera mais velha falava. É criança nascendo. Ah, é? Tem, Não tem. sei se foi antes da Lily aí, ó. Pode ser, foi o sinal aí. Hum, talvez morrer seja um alívio. Foi quando ouvi a voz do velhote. De toda a estupidez que já assisti durante esses séculos infindáveis, essa com certeza foi a segunda mais estúpida. Eu gostei que não é a primeira, tipo assim, ó, eu já vi gente mais idiota. Muito bom, né? Parabéns. Sim, não consegui entender, eu não consegui entender nada. Minha cabeça parecia que vai explodir.
O velho estava falando comigo. Onde estavam os outros? Ah, não. Não pode ser. Eu morri. Eu morri. Pô, não foi nem, né? É um velho que veio receber. E o velho deve estar iniciando uma daquelas conversas que os mortos têm nos filmes. Tudo, tudo que consigo enxergar são luzes piscando. Continuo sentindo uma dor como se tivesse sido partido em vários pedaços. Foi, né? Se quebrou o osso, foi. Neste momento é quando me lembro. Mortos não devem sentir dor, né? O que acha? O inferno tá aí pra isso. E falando sério mesmo, né? Não, isso já deveria ter parado. Será que estou no inferno? Ah, porra! Aí, ó. Morto pode sentir dor, porra. Vou. Droga. Como posso saber que meus anos de depravação e preguiça acabariam assim? Se fosse católico, saberia que justamente depravação e preguiça é pecado. Es- Está bem. Nada mais resta do que aceitar. Meu dia já estava uma merda mesmo. Agora só ficou um pouquinho pior. Morri e fui pro inferno. Piorou um Mudou. pouco, né, cara? Mudou Assim, pouco. mudou um pouco, assim, trabalhar de Acho no mercado, mercado. 6 por 1, cara, seja caixa, seja soquista, cara, Capitalismo não, tardio ou inferno? porra, cara, pior que é. Cara, um remake aí de A Divina Comédia Dante Alighieri seria legal. Fica aí a dica pra alguém aí, ó. Escuto o velho caminhando ao meu redor. No seu crachá diz que chama-se Roran. Não estranho. Esses humanos gostam de exercer sua criatividade na hora de dar nomes comuns aos filhos. Por que não Roland? Bro, Bom, né? a punheta com Aragorn aí, ó. Aham. É boa referência. Sim, pô. John Sirius aí, ó. Harry Potter já. Faltou Harry Potter, né? Ou Aham. até mesmo Gabriel como o meu. Não, mas assim, só quero dizer que Roran eu não acho problema. Tem um. Eu já conheci o seu não, Leo. Não. Gente, fugiu agora. Fugiu o nome do. Era seu Léo, porque ele abreviava, porque era muito. Leovegildo. Leovegildo. Eu acho Aham. bem. Ó, Roran eu gosto. Bem, Roran. Tenho algo aqui. Calma aí. Como muda de página, o cara tem que, né, tem que manter o. Bem, Roran, tenho aqui algo aqui que irá te fazer sentir um pouco melhor. E acho que amanhã você poderá voltar a trabalhar nesse lugar estranho. Cocaína. Se não estou morto, este velho andou usando alguma coisa pesada. Preciso de um hospital. E ele continua falando como a minha mãe deveria me chamar e achando que amanhã estarei bom para trabalhar. Não é tua mãe, é teu chefe mesmo. Teu chefe acha que, nossa, se tu te mandar pegar o atestado, tu é vagabundo. Bem, Roran. Não, e o filho da puta ainda, pra trabalhar amanhã, não quero trabalhar, porra. O atestado, inclusive, é melhor se ele for pro hospital. Bem, Roran, há décadas não faço isso, mas sua atitude idiota me comoveu. Quase sinto que meu coração voltou a bater ou algo parecido com isso. Este velhote, o velhote, tu vê que usou coisa pesada mesmo, tá, né? Aham. Delirando. Este velhote começou a me dar medo. Acho que prefiro de volta aqueles caras do linchamento. Onde eles estão agora? Ainda tem que acertar algumas contas com ele. É só as contas do hospital. Legal Ah, isso, né? Tipo, o cara, tipo, mesmo depois de levar uma surra, acha que ainda pode, tipo, sabe aquele negócio do Rock Lee versus Gara? não, isso é hemorragia interna, hemorragia no cérebro. Ele tá. Delirando, claro. O cara Concussão, que concussão. foi nocauteado no MMA levanta e acha que pode fazer alguma coisa com o juiz já dizendo o tempo acaba a luta, tá ligado? Então, esse aí, olha, tá pior do que o do MMA ainda. Aham. Onde eles estão agora? Ainda tem que acertar agora. Acho que estou delirando. Mas é aquela coisa, você vai lá, seguindo a linha do raciocínio. Sim. Certamente não teria chance. Sorte sua que eu esteja em posse de uma boa lâmina. Após ouvir pronunciar, após ouvir pronunciar essa última frase, me vi obrigado a forçar meus olhos, o cu não passa Wi-Fi, e a se abrirem. Só o que faltava. Na mesma noite que sou espancado, encontro Jack Estripador.
Daí já é demais, até mesmo para mim. Volto a delirar novamente sobre a cerveja que me espera, gelada em minha casa. O cara tinha que estar pensando na UPA. Sem nem ao menos saber, algum dia voltaria a sentir o gosto do trigo dela. A cerveja ainda era boa, que não era de milho. Não, porque, né? Nessa época tava tomando bastante cerveja de trigo. E hoje em dia É eu não porque... consigo nem sentir o gosto. Não, mas tu toma uma cerveja questionável hoje em dia que eu não entendo, cara. Mas Meus legal, olhos. Vai, fala, continua. fala. Pode continuar, continua. Meus olhos abrem-se ao custo de muita dor e lentamente vejo a silhueta do velhote se aproximando de mim. Ele tá se aproximando, tem uns 3 parágrafos, tá? Isso aqui é Aham. Dragon Ball, tá? Tô ligado? Ele está apoiado nos joelhos, próximo a mim. Ergue o pulso da mão esquerda. Ó, 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 a esquerda. Já tava aí, ó. Tem A outro. esquerda salva. A esquerda salva. Sempre salvou. Ergue o pulso da mão esquerda até os dentes e vejo uma linha fina de sangue escorrer. Posiciono o pulso sangrento em meus lábios e deixo escorrer. O veio de sangue para dentro de minha boca. Por mais que eu sinta nojo, não consigo me mexer. O esforço que fiz para abrir os olhos já foi hercúleo o suficiente para uma noite. E a única coisa que penso é, mas que porra é essa? Fica feliz que não é porra, cara, que é sangue. Se fosse porra, aí se tu não, assim, ainda bem que tu encontrou o Jack Stripador, não o cadeirudo. No mesmo instante, meu estômago começa a queimar e sinto que vou perdendo aos poucos a consciência, mergulhando profundamente em um vazio profundo e ausente de significados. A sensação que tive era de estar sonhando. Vi clarões de luz e escutava Gabriel falando comigo. Não, o foda é que vi clarões de luz e escutava Gabriel. A questão do anjo Gabriel, né? Bem, Sim, sim, bem nessa mesmo. não se preocupe, não fiz mal algum a você. Depende, assim, né, cara? É que É que- tem aquela coisa. Tá ligado aquele meme? Porque dependendo do ponto de vista, assim, tem toda uma questão, tu obriga a pessoa a se alimentar de sangue. Tem umas questões assim. Tem, ó, não sei que ideia tola foi aquela de se intrometer em uma briga que não era sua, mas não vou deixá-lo morrer na calçada. O que fiz até então foi apenas curar seus ferimentos. Na próxima, rapaz, para o seu próprio bem, cuide exclusivamente de sua própria vida. Aí na próxima seja um cuzão e deixa os outros se fuder, assim. Cadê o ajudar o outro, né? Olhar pelo próximo. Estava sonhando. Só podia estar sonhando. Aos poucos, recobrei consciência. Senti o chão duro e frio. Cara, cuidado com esse negócio. Ah, não, é duro e frio. Se fosse duro e quente, era. Senti o chão duro e frio em que estava deitado. Ainda de olhos fechados, levantei devagar e confuso. Foi quando, ao abrir os olhos, vi o que estava ao meu lado e me sobressaltei. Haviam 3 corpos estirados no chão. Todos eles possuíam buracos na altura do peito. Sangue empapava as camisas. Estavam largados em ângulos estranhos pelo chão com os olhos abertos, fitando nada. Mais próximo a mim estava o menor com seu cabelo ensopado de sangue, o ruivo e o asiático da mesma forma, ensanguentados. Não havia sinal de um deles por todo lugar. Foi quando percebi que Gabriel estava ali ainda, parado na entrada do beco. Mesmo à distância, percebi que me olhou, um olhar que expressava satisfação. Se eu fosse você, sairia daí antes que os outros humanos cheguem. Ou pior, a equipe de limpeza. Ainda sem entender realmente a situação e o que queria dizer, tentei me levantar e reparei que, apesar de dolorido, conseguia me mexer facilmente. Após me erguer e caminhar até a ligação da viela com a rua, percebo que Gabriel não estava mais lá. Neste momento, escuto um sussurro vindo por trás de mim. Sussurro por trás. Che. Ainda, tchê, ainda temos assuntos a tratar, meu jovem. Esse meu aí, ó, esse meu. Ao me virar, estava sozinho em pé no beco. Cara, é muito aquela cena de filme. O Aham. cara fala, se vira, não tem. Como companhia, apenas com os corpos no chão.
Nada mais. Eu gosto que esse cara tá muito tranquilo, porque ele acabou de ver uma chacina, né? E. Porque eu ia estar com o cu na mão, pensando assim, puta Ele que não pariu. viu, ô, Tina, Não, mas cena. ele acabou de ver cadáver, É, indiferente, ele tá vendo os cadáveres. Cara, mas é os tu entende cadáveres dos assim? caras que quase mataram ele. Tem que ter todo Mas ainda um assim. choque. Mas pensa assim, tu vai, tu coisa, é que eu fico pensando, pode ser, tem a questão realmente de choque, é que eu fico, cara, eu ia estar com o cu na mão, eu ia estar um tanto perdido, mas assim, ó, porque. E realmente, o meu pensamento é que nem ele falou ali, cara, se alguém te manda daí, que se alguém vê que tu tá aí, tu toma no cu, né, cara? Aham. Tu que é o assassino. Fica vivo, mas vai preso. Após alguns instantes, sou tomado pela gravidade da situação. Ser encontrado na rua, com as roupas manchadas de sangue, ao lado de 3 corpos. Eu tô pensando, ele tá faltando o último mesmo, né? E tá respirando fundo, tentando manter a calma. Fechei o casaco, puxei o capuz sobre a cabeça e saí caminhando calmamente. Parabéns, sim. Não, é que é difícil. Os 2 primeiros metros me distanciando. Não posso parecer suspeito. No entanto, desculpa. No entanto, não consegui manter muito mais tempo a calma. Acabei correndo desesperado, feito um maluco, direto para casa. Em meio ao pânico, os fragmentos desse período tão curto sucediam-se em minha mente. Cada vez mais aumentava a gravidade de toda aquela situação. Eu fico pensando que daqui poucos dias, dependendo como for, eu ia começar a pensar se foi real ou se eu estava alucinando, sabia? Uhum. Porque é tão Tenso. fantástico. Não, fantástico, no Fantástico. sentido, tipo, fora E da extraordinário. sobrenatural. Extraordinário. Em casa, arranquei a roupa do corpo imediatamente. Como se tira a mancha de sangue? Procura no Google. Não sei, pior que eu não sei mesmo. Estava desesperado. Meu uniforme todo manchado com aquela cor profunda. Como pude manchar o uniforme, me colocando em uma situação. Ah, o problema é manchar o uniforme, jovem. Porra. Me colocando numa situação dessa, sem ao menos pensar direito no que fazia. Depois me lembrei. E se a polícia encontrar as roupas manchadas, seria bem pior do que levar uma advertência. Juntei a roupa em um balde, retirei o crachá, as encharquei com álcool e risquei um fósforo. Dentro de casa? Joguei. Joguei e permaneci, joguei e permaneci olhando a roupa pegar fogo e se retorcendo nas chamas queimar. Mas é que assim, eu entendo. Pô, dá muito trabalho limpar essa roupa. É Queima tu olha de uma forma traumática, né? Tipo, pensando no também. que. Será que eu estava ficando louco? Então, abri uma gelada e continuei observando o balde enquanto bebia. Esse balde é de metal, né? Tem que dizer. É que eu sei que tem bacia de metal. É porque às Nessas vezes você não horas, vai. Tini, não precisa dizer. Tá ligado? Porque, tipo Não, mas assim, o cara vai. Não, se não é que pegou vai fogo na zoar, vai casa. queimar tudo. Sim, sim. Hoje eu não sei se ele vai só tomar uma cerveja, inclusive. O sangue era de verdade. Havia corpos no chão. Eu e o velhote saímos de lá. Isso agora eu tô pensando, ele tá rememorando, tipo, cara, o que que aconteceu, sabe? É, Tu tipo, vai passando passo a passo, é muito pós-traumático, né? sentido de trauma. Não, é muito passo a passo de trauma. Aham. Tô pensando, realmente, eu me vejo. Foi logo depois que, com assombro, percebi, faltava um deles. Ele não estava mais lá. Se ele fugiu, devia estar por aí. Aí eu pensando, reconhece minha cara. Que bom! Agora nunca mais voltarei do trabalho a pé, com medo de encontrar esse louco na rua. Joguei minha garrafa no lixo e peguei mais uma. Falei, não vai ficar só em uma. Essa noite merece não ficar só mais uma. Foi quando cheguei a uma segunda conclusão. Eu apanhei muito deles. Gabriel estava inteiro. Então é provável que tenha sido ele quem matou os 3. E ainda me deu seu sangue. Espero que ele não seja HIV positivo. É idético, né? A ideia é. Olhei para baixo assombrado. Meus machucados tinham quase desaparecido. Não sentia mais dor e meus dentes estavam rígidos. Ainda bem que é só o dente que está rígido. O que diabos houve lá? Querendo esquecer tudo o que aconteceu, tomei banho. Deitei. Para tirar o sangue também, estou pensando. Deitei na cama e tentei dormir. Tive uma noite cheia de pesadelos, apanhava na rua e ouvia a voz do velho.
vindo de longe, dizendo que ainda iríamos nos ver. Acordo me sentindo bem, descansado. Os acontecimentos da noite passada me parecem só um sonho. Quando olho para o relógio, percebo que já estou 2 horas atrasada. Eu não sei se ele só tomou 2 cervejas, tá? Só quero dizer isso. Merda! Saio correndo vestindo o que vejo. Pela frente, por sorte, tenho mais um conjunto de uniforme. Hoje fui direto para o ponto e peguei o ônibus. Não iria dar sopa para o azar novamente. Quando chego ao supermercado, o senhor Haroldo me aguarda na porta com uma folha na mão. Pô, mas o senhor Haroldo esperava que ele fosse trabalhar. Ele sabe que ele atrasa, mas ele vai. Eu acho que é um ponto muito válido. Um ponto positivo. Hoje, aí eu quero te dizer aí, ó, isso é uma realidade do mercado profissional 2017, que a gente ainda não estava tão de saco cheio com a escala 6x1, que hoje em dia tá faltando mão de obra no mercado. A galera agradece se o cara chega só 2 horas atrasado. E Uhum. posso estar falando, não, falando sério, que a gente também vai, a gente vai saturando dessa merda. Ok, estou ciente que não bati a meta da semana. Quando me aproximo, ele já dispara. Aqui está a advertência. Esteja ciente que essas 3 horas vão ser descontadas do seu pagamento. Mas eu posso repor amanhã. Tento argumentar, porém em vão. Já ouvi essa conversa antes e não caio mais nela. Me deu as costas, encerrando definitivamente o assunto. Guardo minha mochila em meu armário de funcionário e vou para o meu posto. O caixa número 19. Ainda bem que tu não colocou sem querer o 17, cara. Imagina. Ou 22. É, o caixa número 19. Não gosto desse número. A funcionária que trabalha nesse caixa se chama Bruna. Não, Brum. Ela parece legal. Ela parece legal com os clientes, mas não perde uma oportunidade de me lembrar que o cargo é melhor do que o meu. Tá tempo no cu. O empacotador ao lado se chama Daniel. Somos amigos e volta e meia tomamos umas geladas juntos com a Mari e Joana. Gente, aí ó, o cara tá reclamando de Roran. Joana não. Ô, Tine, percebe um negócio. Mari, Joana, Marihuana. Eu tava pensando só de Joana. Tá, tá, É, tá. Marihuana, tá ligado? Com a Marihuana, com a Marijuana. Ok, ok. Boa, 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 boa. Você percebe? Não, se tivesse, tu podia ter dado o nome pra tua filha de Mari e dizer assim, ah, moça, ó, se tivesse gêmeas, né, coisa. Ambos percebem ao mesmo tempo minha chegada tardia. Isso são horas, eu passei um sufoco sem você aqui. Os clientes detestam esperar. Ah, meu Deus, né? Angelone, isso aí. Quero falar isso. É, que Os negócio, clientes. né? O meu cargo é melhor, não posso passar a compra e botar na sacolinha. Tem que esperar o outro botar na sacolinha pra mim. Só para comentar, né, de sucateamento profissional, tu repara como esses mercados atacadistas não é uma questão que eles não têm empacotador. E o cargo de empacotador ele começou a virar um cargo de luxo em certos mercados. Mas se tu for olhar, onde é que tu vai ver, por exemplo, no Bistec, que tem Hum. lá para como até isso os caras colocaram como agora o caixa que tem que pacotar. Eu não tô falando que é num sentido de sucatear trabalho. Uhum. Os clientes detestam esperar. É eles que empacotem, porra. Reclama Brum, assim que alcança o caixa. De minha parte, apenas finjo que não escuto nada daquilo. Pô, cara, tás com uma cara boa. Confessa aí, teve uma noite daquelas, não? Não foi? Depois me conta, hein? Provoca Daniel, rindo-se e aguardando com ansiedade as novidades. Daniel Radcliffe. Eu só Aham. sorrio. É, foi. Veio nessa mesmo, pô. Foi inspirado no Daniel Radcliffe. Se me atrevesse a contar como realmente foi a minha noite, ele vai pensar, sem sombra de dúvida, que estou ficando louco. Ele vai pensar que tu encontrou a Mari e a Ruana, né? Agora aprendi aí. Durante as horas de trabalho, deixo meu pensamento devagar, tentando entender o que aconteceu e repasso as imagens, uma por uma em minha cabeça. Se Gabriel matou aqueles 3 caras, ele deve ser muito foda.
Deve ter algum tipo de arma silenciosa e com vários tiros. Porra, interessante, ele pensou numa arma de fogo. Aham. Então lembrei que ele me deu seu sangue para beber. E seu, ele pode ser só um piradão também, né? Seu aviso, comunicando que me sentiria melhor depois. E se ele me contaminou com alguma coisa? Sim. Enquanto pensava me distrair com as compras e acabei esbarrando no braço de uma das clientes, que estava com uma garrafa de vinho nas mãos. Assisti a garrafa cair em câmera lenta, já prevendo os gritos de Brum pelo meu vacilo. Cara, espero que seja um sangue de boi, um campo largo, senão é triste ter um vinho bom. Mas no último segundo consegui pegá-la a meio milímetro do chão. Isso é a cena de Homem-Aranha, o primeiro filme lá do Sam Raimi. Bruno e Daniel viram o que eu fiz e ficaram me olhando, espantados. Sou famoso. Como é? Aqui, não foi? Como é? Sou famoso por deixar cair as coisas, por mero descuido. É que ele tá. Vai pra conta do mercado, ele tá derrubando as coisas, né? Coloca a garrafa no caixa e continuo como se nada tivesse acontecido. Cara, me dá um pouco do que você tomou, ouço Daniel murmurando baixinho ao meu lado. Sinto um arrepio percorrer minha espinha. Acho que Daniel, sem saber, entendeu melhor do que eu o que houve há poucos instantes. Passo o resto do dia respondendo apenas ao necessário. No horário do almoço, me sento em uma mesa sozinho e continuo pensando sobre tudo o que aconteceu e o quanto eu iria parecer louco se contar sobre aquilo para alguém. Meu amigo, tu ia pro. Como é que Cap- é? CAPS, pro CAPS. Mas É, a viagem do Daniel ali ficou massa, né? sim, Tipo, pô, né? isso percebeu, isso é uma linha de pensamento muito massa, tipo, uma pessoa que tá completamente norteada. Ó, se fosse hoje em dia, ia dizer, procura o Sameca, cara. Um pouco depois, Daniel se senta na mesa em que estou, imerso em meus próprios pensamentos. Cara, vai ter a maior festa hoje. Você tem que. Vai ter várias gatinhas para cada um. Vai ser dentro do condomínio que eu moro. É organizado por uma banda de rock. Eu tô virando carioca nesse meio. Fui convidado, e eles disseram que. Cara, calma aí. Pá, pá, pá. Mas, pô, termina o capítulo, filho da puta. Pelo menos deixa Como é que acabou aí? no meio assim. Eu fui convidado, eles disseram que posso. E termina. Fui Então, convidado, eles disseram que eu posso colocar porra. uma rola no meu cu hoje. Não sei, Ô, cara, não tem. não, no Pode ser próximo, qualquer coisa. no próximo episódio, a gente vai fazer o episódio e eu vou liberar o próximo, porque não tem como liberar agora, porque eu tenho que comprar ainda a próxima página. O Ou próximo. então, pô, a gente pode fazer da bruxa também, porra. A gente sabe, não sei se vai querer fazer. Ou a gente faz a leitura cada vez, ou então faz a. Aí tu que sabe, né? Tu Mas escolhe curtiu? o. Curtiu até onde Não, foi? tava divertido, eu tava ainda. Sabe o que eu tava pensando? Só uma Ah, coisa. Eu tava pensando várias coisas, né, na real, mas uma delas é preocupado que, assim, geralmente tu falou, pô, eu tenho que levantar, eu tenho compromisso amanhã, tal, né? E é isso que a gente começou numa linha, e eu falando assim, ó, eu vi a hora, eu não queria falar da hora, porque tava divertido lendo. caralho, já 2h35 da manhã. Tipo isso, né? Tipo assim, sabe quando eu vou ficar, não por mal, porra, dá de falar, mas se eu falar, tipo, a gente vai tá aqui vendo coisa, né? Eu tô só confirmando se as duas são 31 páginas aí. É, Ô, caralho, o outro era quase 1.000, né? Que a gente falou, 900 e poucas. aham, Essa página foi vista 2.105 vezes desde 24 de janeiro de 2017. que massa, né? E aí, cara, entra aquela história que a gente sempre tem que se a gente compara, sei lá, com um vídeo de YouTube, esse valor pode parecer. Isso aqui tem 27 páginas, porra, esse tem menos. Aham. Pode parecer pequeno, mas uma coisa que eu vou dizer é sempre uma. Eu tô pensando que muda a quantidade, não sei se é de gramação. É que livro, cara, livro é outra coisa, é outra vibe, é outro, sabe? Cara, no Então. livro, o pessoal que viu, eu acho que leu pelo menos o primeiro capítulo, tá ligado? Sim. E não leu, leu um pouco, leu umas páginas, mas leu, tá ligado?
Pô, se quiser, dá de continuar lendo. Aqui, ó. Aqui tem mais páginas. Então continua aí, pô, continua aí. Pô. Tá de Essa daí tem boa? mais. Tá, pô. Agora eu tô me divertindo, mano. Amanhã é que eu resolvo. O Jean é de amanhã que se foda. Que de hoje. Sabe, tu que sabe. Eu tô falando porque senão a gente. É que, mas agora falta pouco, né? Tá 22 de 27 aí. Daqui a pouco Já acaba ali, mano. acaba o capítulo mesmo. Aí eu vou te Uhum. reclamar. Ó, no outro tem que acabar o capítulo também. Ah, cara, vai ter uma festa hoje. Vai ser dentro do condomínio que eu moro. É organizado por uma banda de rock. Eu virei o. Não, já não é mais carioca. Eu fui convidado. Eles disseram que posso levar uns amigos desde que eu leve bebidas. Daniel não consegue esconder seu entusiasmo. Pensa um pouco. Bem, uma festa pode ser uma boa oportunidade para me distrair e será perto da minha casa. Então, cara, pode arrumar as bebidas. Estou precisando encher a cara. Respondo ainda. Porra, que folgado, cara. O cara tá te convidando e ele ainda tem que arranjar bebida. Enquanto comemos, presta atenção no jornal local. Foram encontrados 3 corpos em uma rua, pouco movimento. Ei, meu amigo, eu fico, já começo a pensar, impressão digital. Se ficou teu sangue, puta. Foram encontrados 3 corpos em uma rua pouco movimentada. A polícia ainda não divulgou as identidades ou as causas das mortes, mas atribuiu o crime a uma rixa entre gangues. Sinto a cor se esvaindo do meu rosto. A jornalista prossegue com a notícia informando que, misteriosamente, as câmeras próximas ao local foram todas destruídas. Instintivamente me lembro de Gabriel. Quem diria que um velhinho como aquele, além de matar 3, era capaz de destruir as provas que levariam até ele? O resto do dia transcorre normalmente. A perspectiva de uma festa me distraiu. Quem sabe depois de uns goles eu me sinta melhor. Às 8 horas saí do trabalho com o Daniel e pegamos o ônibus. Entro em casa. Ó, legal, tomou banho antes de ir pra festa, acho legal. Sempre lembro de Top Gun, que o cara fica jogando vôlei na praia todo suado e depois vai pra casa da guria. Entro em casa, tomo banho, mastigo uma pizza que descongelei no micro-ondas. Pronto, me encontro com o Daniel na portaria do condomínio à meia-noite. Porra, levou 4 horas se arrumando. Não, mas Ah, pensa o seguinte, mano. É, é muito o que a gente vivia. hum. Tipo, é muito o que a gente vivia na época. É uma coisa, é meio que um. O que a gente fazia, tá ligado? É uma Sim, história, mas é praticamente o que a gente chegava no mas, final de porra, a semana. gente chegava antes da meia-noite aí, cara, que já condomínio, aí o já chega antes, já tá aí. É que tem gente que não gosta de chegar cedo. Eu tenho que dizer isso. Uhum. Não, falando sério, tem gente, eu consigo ver, também tem essa. A noite está com o céu limpo e estrelado. A lua cheia é muito bonita. Até me lembrei de um filme de lobisomem que assisti esses dias. Qual era mesmo o nome? Ah, lembrei. A Hora do Lobisomem. Muito bom. Quando chegamos ao local da Steve festa, King? no salão. Mas eu não lembro qual que é a Hora do Lobisomem. Eu lembro do Bala de Prata. Aham. Mas tem a Hora do Lobisomem. Não sei se é o. Agora eu tô Muito bom. viajando. Será que não é de Steve King? Será que é outro? Posso estar viajando, mas Ai, não sei, cara. É sorte porque pela eu lembro foto. da Hora do Vampiro e eu lembro que tem o Bala de Prata. Não sei se é algum outro. Se eu tivesse escrito hoje em dia, eu tinha colocado Filhos da Lua, que seria o próximo livro que eu estaria escrevendo depois de segundo. Hum. Quando chegamos ao local da festa, no salão do condomínio, já é possível ouvir a banda tocando. De acordo com o que Daniel escreveu, havia garotas na festa, mas não muitas. Vou direto para as bebidas. Estou sentindo minha garganta seca. Sensação que me perseguiu o dia todo. Eu acho que esse cara tem que dar uma olhada aí. Tá jovem, já tá com esse. Quando dou o primeiro gole, sinto a decepção. A bebida não aplacou minha sede, ao menos aliviou minha mente. Procuro por Daniel e encontro pulando em frente à banda, um pouco mais afastado. Enquanto espera a bebida subir a cabeça, começa a ter uma sensação estranha. O salão está cheio agora e as pessoas sempre passam esbarrando umas nas outras. A banda anuncia que vai tocar a música Recomeço da banda Fala Mais Bebe. Ó o alto mexer aí, ó. Massa, Eu né? acho que tu tinha que colocar um QR Codezinho, uma forma para ir pro vídeo do YouTube e poder a pessoa ler esse trecho ouvindo a música. Você é foda. Não, ia ficar muito bom, cara. Essa é uma ótima banda, digo em voz. Ah, não. Essa é uma ótima banda, digo em voz baixa. E aos sons das guitarras, noto o cheiro de sangue expandido-se no ar. Alguém tá menstruado.
A princípio me espanto e procuro ver se meu nariz está sangrando, mas não há nada de errado. Depois de alguns minutos, percebo que estou sentindo o cheiro do sangue, que este sangue não provém de mim. É bizarro e estranho ao mesmo tempo. Estando nesse ambiente cheio e quente, notar tão claramente esse cheiro é quase inebriante. Quando percebo as implicações dessa afirmação, que estou gostando do odor de sangue, me sinto imediatamente nauseado e procuro a saída do salão. Do lado de fora, me apoio nos joelhos com vontade de vomitar. Me sinto enjoado. O puro pânico percorre meu organismo. O que aquele Gabriel fez comigo? Que tipo de ser eu me tornei? O cara já gosta de filme de terror, de lobisomem, já começa. Sento-me na grama tentando me acalmar e clarear a mente, respirando profundamente. Por sorte, trouxe a minha garrafa de cerveja que peguei na festa. Esse é um mau soldado. É, tu passa mal, mas assim, a garrafa tá firme. Começa a tentar entender. A inteligência nunca foi o meu forte. Vindo, né, lá a briga do beco, né? O próprio Gabriel falou isso. Mas podia aos poucos ligar os fatos. Fato 1. Fui socorrer um velho. Agora tá respeitando. Agora ele tá respeitando, tá com medo, né, cara? Que o velho é fodão, é o Mestre Miyagi, que não é mais velhote, virou velho. Fui socorrer um velho e levei a pior surra da minha vida. Fato 2. O velho matou 3 caras e me deu seu sangue para beber. Fato 3. Comecei a sentir o cheiro de sangue com nitidez absurda. Respirei fundo. Continuava sentindo o cheiro. Até achei o cheiro bom e foi só. Não ataquei ninguém por isso. Tornei a respirar fundo. Talvez fosse só minha cabeça me pregando peças. Como chamavam mesmo aquilo que dá nas pessoas quando passam por situações difíceis. Estresse pós-traumático ou algo assim. Decido voltar para a festa. Já estou mais calmo. Faltou a Mari e a Ruana. Foi apenas um choque inicial. Quando entro, percebo que as pessoas estão disputando cada metro quadrado, enquanto bebem, dançam e gritam umas para as outras. Encontro um canto com cervejas até. Oh, porra, mas essa festa tá boa, caralho! Nunca fui convidado para uma festa assim, tá? Ainda sem pagar cerveja artesanal, porra! Encontro um canto com cervejas artesanais e sorriu. Minhas favoritas. Permaneço ali um tempo apenas bebendo e observando a multidão. Tá julgando. Continuo sentindo o cheiro de sangue, mas começo a me acostumar. Passou-se uma hora. Já tinha tomado umas 8 cervejas e o álcool me deixou mais leve, em um estado de mente muito bom para boas ideias. Foi quando senti o cheiro de sangue muito mais forte. Fez um arrepio percorrer todo o meu corpo. Procurei para ver de onde vinha e quando encontrei a origem, meu queixo caiu e não escondi minha cara de surpresa e pavor. Aquele cara que me atacou no beco estava no outro extremo do salão e havia me visto. Ferrou! Ele estava caminhando na minha direção e mesmo naquele emaranhado de pessoas, de alguma forma, consegui correr. Agora você não escapa! Veio correndo rapidamente e se jogou para cima de mim. O que aconteceu a seguir levou algum tempo para acreditar. Em um momento ele se preparava para me dar um golpe e no seguinte eu o tinha pelo pescoço. Estava lançando-o no chão. A multidão ruidosa parou para olhar. Ao me ver o centro das atenções, em pânico, saiu correndo. Por mais humilhante que isso possa parecer. Meu Deus, eu fiquei maluco. Eu ataquei também. Só dizer que foi legítima defesa. Em meio ao meu desespero, vi ele correndo atrás de mim. Ao menos não tinha matado, mas ele parecia querer me matar. Assim, não quero dizer nada, mas eu preferia continuar no ambiente que tem muita gente, que pelo menos ele tem testemunha, né? Já são testemunha que tu atacou um cara. Mas é suspense, né? Mas eu tô falando, eu tô pensando assim, é aquela coisa, ele não é muito inteligente, é que eu fico, é melhor estar ali no desespero, tal, né? Se é pra correr durante 15 minutos, eu não consigo correr corri durante 15 minutos, mas eu não, ele é jovem. Com ele me seguindo, não senti cansaço algum. É jovem e drogado. E sangue de vampiro também pode ser uma droga. E aos poucos, algo instintivo dentro de mim se rebelou. Eu não tinha que correr. Era capaz de me defender e não era mais a presa. Parei em uma praça mal iluminada e esperei.
Em poucos minutos, ele chegou e me encarou surpreso. Parece que você andou fazendo alguns progressos. Que eu me apanhou daquele jeito ontem. Ele andava em minha direção calmamente, me analisando e avaliando meu potencial como oponente. Ele estava avaliando o Ki do guri e usando o óculosinho do Vegeta, vendo qual era o O poder. poder. Continuei esperando. Ele estava aprendendo com o velho, ó. Continuei esperando. Ele saltou novamente e dessa vez eu consegui ver, quando pulou para agarrar minha garganta. Girei e o acertei com a sola do pé, na cara dele. Ele caiu desorientado. Então você e o velho estavam juntos. Eu devia ter imaginado. Fizeram uma cena para nos distrair e pegar desprevenido. Aham, o guri apanhou uma surra, foi chutado. Uma cena. Ah, vai se fuder, né, cara? Esse Quase também. foi Como assim? morto. Então, foi uma cena. Uma cena triste. Disse enquanto se levantava, limpando o sangue que escorria de sua boca. Aqui, cara, tem umas cenas que eu fico pensando uma coisa meio homoafetiva aí, o negócio escorrendo, sabe? Aquilo foi demais pra mim. O cheiro de sangue se intensificou com um corte em seu rosto e eu perdi o controle. Pulei em cima, ó, o homoafetivo. Pulei em cima dele, ele mordia o braço, enquanto ele se. Ó, tem um BDSM e tal, né? Pulei em cima dele, ele mordia o braço enquanto ele se debatia no chão. Apesar de utilizar muita força, ele não foi páreo para mim. Só para comentar uma parada, né? Não sei se tem a ver, mas eu lembrei do Vampiro à Máscara. Tem uma questão que, conforme a geração que tu é de vampiro, vamos dizer, tem um vampiro original, tem um vampiro de primeira, segunda, quem te transformou, né? Uhum. Fulaninho transformou Ciclaninho, que transformou Beltraninho. Conforme mais baixo tu é, mais ralo é teu sangue, mais fraco tu é. E aí aquela história, talvez é porque o cara é muito velho, mas talvez porque ele realmente, até por ser velho, né? Ele é um cara que não é, sei lá, ele é de terceira geração e outra 15ª. Então, Entendi. quando ele pega o guri vira de quarta geração, é meio que automático, ele é muito mais forte do que o cara. Não sei, eu tô pensando nisso. O que que eu posso falar, Tina? Que quando eu resolvi escrever essa parte da história, eu quis fazer algo que nunca ninguém leu sobre tipo o assunto. E isso era uma das críticas muito legais que eu resolvi. Tipo, eu nunca vi nada sobre esse assunto. Tipo, é a primeira vez que eu ouvi sobre isso. Isso que eu acho legal, tá ligado? Então, eu acho que tu vai Aham. chegar nisso. Não, é o que eu vou falando, tu vai pegando referência e vai cruzando, né? Uhum. Aquela. É porque esse é o que normalmente a pessoa que já leu sobre vampiro teria a teoria, tá ligado? Aham. Mais uma história Ah, sobre isso, não entendeu? Algo sobre isso. pá, 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 pá. Apesar de utilizar muita força, ele não foi páreo para mim. Quando percebi o que estava fazendo, o soltei. Ele continuou no chão sem conseguir se mover. Que criatura é você? Nem humano, nem vampiro. Aí, ó. Tá vendo? Será uma besta nos caçar, dizia enquanto tentava se arrastar para longe. A palavra vampiro me pegou desprevenido. Porra, sangue, coisa. Ele é lento mesmo, tem que concordar aí com ele mesmo. Era nisso que Gabriel havia me transformado? Foi enquanto pensava sobre essa questão que um vulto saiu das sombras. Era, era o próprio Gabriel para o meu desespero. Ele sorria enquanto caminhava até mim. Passou direto pelo cara no chão, como se ele fosse um animal que nem merece nem mesmo o seu desdém. Se dirigiu diretamente. Insignificante, meio Vegeta aí. Não, eu não tornei você um de nós, dizia enquanto virou de costas ao perceber Roger correndo, tentando se ocultar nas sombras. Depois eu vou falar sobre o Roger aqui. Essa passagem do Roger me fez pensar uma coisa. Fiz menção de o seguir, porém Gabriel me reteve, segurando com firmeza meu braço. Deixo ir. Ele ainda terá um papel importante nessa operação. Por isso não matei na noite passada. Vamos nos sentar, temos negócios a tratar. É, Tá, então, não é um vampiro, agora eu não me tornei. Eu não me Acabou no lugar tornei. perfeito. Agora sim, agora é o porra do fim de capítulo. Volto a dizer, tu tem que ajeitar lá como tá, mas o que eu ia te falar.
que sobre não tornei você um de nós, que eu acho muito curioso, porque ele tá dizendo que é um vampiro, mas ele criou alguém que não é um vampiro. Mas o Roger fugindo tal e reencontrando, tem o Blade 2, não sei se tu lembra, Não lembro, que mano. tem. Tá ligado, mas tá ligado o Blade, né? Sim, sim, pra caralho. Eu vi os 3 filmes, Blade 1, 2 e 3. Só não tô lembrando qual é a história. Mas tem um cara que ele pega no início, ele tenta matar, ele é um vampiro que ele vai pra matar, o cara consegue fugir, e aí quando chega lá no final do filme, vamos dizer, o easter egg, ele reencontrando esse vampiro e finalmente matando ele. Tipo assim, Ah, o vampiro foge no início, ele vai fazendo coisa, aí, sei lá, em outro país, coisa, ele encontra o vampiro. Ah, você não achou que eu tinha esquecido de você, né? ah, Tipo, aí me veio na cabeça o Roger fugindo, né? E eu só quero. E vamos nos sentar. Temos negócios a tratar. Desculpa, eu pensei agora em pederastia. É o mestre, cara, mestre pupilo, porra. também. Mas, ô Tini, sendo bem sincero, agora tu leu o primeiro capítulo. Eu vou pegar o próximo capítulo pra nós continuar outra hora, na semana que vem, ou de repente, não sei. Mas tu, Não, a gente vai fazer toda semana. tu curtiu o livro? Cara, super divertido. Eu tava rindo que assim. E ainda mais a gente fazendo a. Trocando ideia, Porra, muito conversando, sabe? massa isso. Só um comentário. E isso é uma coisa que, até pra gente comentar de uma forma, certa forma, né? Aquela história assim. A questão da leitura. A gente, voltamos lá, é um luxo poder ler, Aham. né? Aquela. E aí, claro, como a gente se encontra, aproveita aquele momento, tudo, né? E às vezes é isso, o cara pega e sentar junto, lendo. Engraçado, é um clube do Clube, livro. da, Clube do Livro, que a gente fez hoje aqui foi um Clube do Livro, cara. É Não, como, tipo, verdade, pensando assim, porra. tu leu algo novo e eu fiquei acompanhando algo que eu já li. Um exemplo, né? Tipo, Sim, não, e e comentando, e conversando, trocando ideias sobre. E, pô, é legal que eles dizem umas coisas, tá coisa, não, espera, vai ler, tu vai ver daqui a pouco. que bom que tu curtiu, cara, porque, tipo, tem bastante crítica, tipo, vendas e crítica legal do livro que eu fico, às vezes, assim, tipo, porra, a galera curte mesmo a parada, tá ligado? Porque Oi. ela é diferente. Esses dois aqui tem mais visualização que o outro. Aqui 2090, só pra comentar, né? Uhum. E outro aqui 1139. O da bruxa ainda tem mais. A capa do Bruxa chama muita atenção. É boa, porra. Lembrança de um pesadelo. Daí é legal que tu já comentou justamente aquilo, né? Os pesadelos. É Mas o doideira que que eu ia dizer? porque Tu vai. é doideira porque Fala. eu vi esses pesadelos na Eliane durante a noite, e conversei com ela durante a noite e me esperei nesses pesadelos, tá ligado? O... A hora que tu for ler esse livro, tu vai ver realmente o nosso relacionamento, o que estava acontecendo e a ficção que eu criei em cima disso. É... o diário do relacionamento de vocês aí, ó. Pode ser, mas, tipo, claro que toda uma ficção em cima da parada, tá ligado? Mas Aí que, a tipo, gente vê que o John bate na esposa, o John é. Começa. O John tem outra família. 8 John é uma abortos. família tradicional brasileira, o John. Apesar de John, é. É, Ah, cara, não, mas ó, eu me diverti bastante lendo. porra. Ah, vamos continuar aí coisa. Cara, a minha única pergunta é por que você tem que comprar o livro para fazer a leitura? Tipo, o próximo capítulo eu tava falando, não tenho. Não, não, não tem a próxima, eu vou comprar porque tem que comprar, que eu tinha os livros, tá ligado? Aham, Mas não eu tem mais. acabei excluindo as paradas, eu vou comprar e a gente continua fazendo a passão leitura, tá ligado? É isso. Ah, cara, não, vamos fazer sim, cara, porque eu acho que foi bem. É divertido, cara. Cara, divertido, produtivo, não sei, foi muito massa. Eu ri pra caralho, pô. Então, tu falou pra zoar. Eu vou e vim no ritmo de humor, tá Aham. ligado? E o foda é que Mas eu também. um suspense no ritmo de humor, porque tu conseguiu colocar o suspense em cima, ao mesmo tempo a gente riu pra caralho em cima do.
Não, foi, cara, tá? Eu tô olhando aqui assim, pô, pai. Não, vamos fazer sim. Vamos pegar o. É pior que tem que ser e-book, tô pensando pra. Que é legal pra compartilhar o texto. Eu acho legal pra quem quiser acompanhar na tela também. Sim, Porque sim, tem próximo vai gente ser que e-book tem mesmo. uma. Mas é legal a gente criar uma playlist depois, até, porque assim, ó, tem gente que não gosta de ouvir. Só pra comentar, prefere ler por conta, Uhum. sabe? Ah, mas daí tá ali na tela, fica a critério, tá acompanhando, mas a gente tá fazendo a parada, tal coisa. É... Bora, bora. Eu realmente me diverti fazendo Vamos. a. Ô, vamos deixar rolando a live, vamos trocar de câmera aqui para nós poder tirar o Ah, celular? verdade, tem. Eu vou deixar, depois eu vou ver o que que eu vou fazer, se eu vou deitar, se eu vou levar o celular. Agora, a minha ideia era fazer uma coisa, era ainda. Tô pensando se eu vou mexer alguma coisa no computador, se eu vou deitar. Mas sim, beleza. Tu vai Deixa deixar aí, teu eu não vou próprio tirar. celular ou vai botar outra câmera? Por enquanto eu vou deixar o celular. A hora que se eu quiser pegar o celular, depois eu só troco a câmera. Não tem problema. Eu vou trocar a câmera. Eu vou ler aqui continuar o trecho do o Boys Love do Transformer. Caralho, cheguei aqui num pedaço aqui, ó. Só deixa. Como é que eu compartilhei isso? Só pra. Antes de tu ir, só pra finalizar. Ai, cadê? Aqui. Calma aí, ó. Ah! Ah! Megatron mais forte! Hum, gosta que eu te pegue com força, não é? Contigo. Sim! Então vem cá, quero ouvir você gritar. Num gesto ágil, o Megatron mudou o Optimus de posição, deixando o G4 com o rosto colado no chão e o traseiro bem empinado para o alto, deixando sua Caralho. válvula, deixando sua válvula agora bem aberta, totalmente à mostra. O Ai, Decepticon deu. ficou parado atrás dele, alisando provocadoramente o próprio rabo. O próprio cabo, o próprio cabo. Porra. Eu vou dormir com pesadelo agora, porra. Cara, não, mas isso aí, a hora que a gente quiser fazer uma leitura diferente. Não, pra gente, cara, eu não sei se tem problema, mas sabe aquela Não. coisa? Não sei se o vídeo não vai cair, se não vai ser desmonetizado, mas seria uma coisa pra ler no YouTube. Imagina a loucura. Aí começar a ler essas coisas muito fora do padrão, chama atenção, cara. O pior é Ah, que pô, eu acho que a gente vamos podia não. zoar. Vamos Ah, se não, divertir. mas eu tô assim, ó. Eu adorei, até mandei agora já no grupo ali, porque é isso, né? Como é que é? Ele empinou para o alto, deixando sua válvula agora bem aberta, totalmente mostra. E o Decepticon ficou parado atrás dele, alisando provocadoramente o próprio cabo. Cara, eu adorei essa linguagem. Ô, mano, eu vou lá porque eu tenho Vai, que vai, apagar. vai. Eu tenho que Não, apagar. a gente passou bastante, mas a ideia do livro entrou hoje, vamos. Não, Fica curti pra pra. caralho. Tá, deixa ligado aí que amanhã de manhã, quando eu acordar, antes de trabalhar, daí eu desligo a live, beleza? Belezinha. Valeu, galera. Depois pode Falou. desligar o microfone aí. Curtem a live aí até amanhã de manhã. Eu vou deixar o som do microfone para eles para ver as coisas em voltas. Não, tu vai deixar o som, daí, sei lá, cara, o cara esquece, eu vou deixar o microfone desligado. Às vezes tem um som do demônio, tá ligado? Não sei. Vou desligar aqui, calma aí. Então tá. Dá uma vontade de pimpão aí de, né? é, Tu e a patroa, eu e a patroa, sei lá, vai desligar o microfone na dúvida. Vou Já desligar. que não dá eu e tu, né? Sobra só a patroa. Falou aí. Falou.